Isso aí, pessoal. Começando mais um MUBI, o podcast que fala dos negócios da música e traz a galera que está em volta, né, fazendo muito barulho. E aí, Pedro? Opa, trazendo sempre uma informação legal para a galera. Convidados especiais. O pessoal pergunta, mas é um tutorial para como formar uma banda? É entrevista com membro de banda? Não, aqui você fica sabendo o que acontece nos bastidores da música. Como as pessoas fazem, sim, de modo mais, né? Como as pessoas fazem. Exato, porque tem gente tem gente que acha que é fácil, tem gente que acha que é só festa. E tá aqui um dos caras que mais trabalha no ramo para provar que não é só festa, não. Com certeza, é o Rick Rubin brasileiro. Isso que eu perguntei. Tá certo. Olha aí, Paulo Anhaia ou Paul X, porque também tem mais história para contar para você. E aí, mano, beleza? Beleza. Pô, obrigado pelo convite aqui. Demais, cara. Ficamos muito felizes que você topou, né? Muito felizes mesmo, de verdade, um prazer. Você é um cara que a galera fala muito bem, a gente sabe todo o seu trabalho, sua importância, e é muito legal, cara, ter você aqui. Pô, obrigadão. Valeu. Bom, para começar, eu queria saber, assim, o que veio primeiro? Eu acho que o músico, né? Primeiro o fã de música, depois o músico. Sim. Eu era pequenininho, até a gente estava falando de Roberto Carlos antes, né? Eu ouvi muito Roberto Carlos quando eu era muito pequeno, 6, 7 anos de idade. Meu pai comprou a coleção com o Roberto Carlos em cassete e a gente ouvia aquilo demais. Mas a coisa mudou mesmo com a morte do John Lennon. Foi 8 de dezembro de 80, né, que ele foi assassinado, e aí, putz, na TV só dava Beatles e John Lennon e Paul McCartney, essas coisas assim, TV, rádio e tal. E aí um amigo do meu pai me deu um compacto dos Beatles, que tinha Help, I Saw Her Standing There, umas coisas assim. Eram 4 músicas. I'm Down, Long Tall Sally, acho que era isso. Enfim, e ali começou a vontade de ter uma banda. Entendeu? Isso eu estou falando de 80, 81, talvez, né? Comecinho aí. Aí, começo de 81, o Queen veio no Brasil. E aquilo foi um acontecimento, porque hoje a gente tem muito show internacional acontecendo, e muito show grande, né? Show em estádio, aquelas coisas. Antes do Queen, eu acho que show de estádio tinha sido o Alice Cooper em 72. Alice Cooper. Entendeu? Que são 9 anos antes. Teve Gênesis na Portuguesa, 77, teve outros shows, assim, mas shows menores. E aquele do Queen foi uma comoção, assim. Era Morumbi, né? Morumbi, é. E aí na escola, bicho, todo mundo só falava de Queen, de Beatles e... Olha que louco. Né, e que, sabe assim, a molecada comprava disco e trocava. Aí o pai de um amigo nosso foi para a Inglaterra, trouxe o The Great Rock and Roll Swindle do Sex Pistols, aí copiou em cassete para todo mundo ouvindo Sex Pistols. Aí o pai de um outro foi para os Estados Unidos, trouxe o Alive One do Kiss, que era fora de catálogo no Brasil, que é um disco de 75, mas era fora de catálogo no Brasil, também copiou para todo mundo. Aí o AC/DC lançou, tinha lançado Back in Black, tinha lançado o For Those About to Rock, a gente ouviu o Highway to Hell. Então, essa mistura toda, todo mundo queria ter banda. Começo dos anos 80, todo mundo queria ter banda. Você andava nos bairros assim, você só ouvia a galera ensaiando, entendeu? E eu fui uma dessas bandas assim, né, com o meu irmão, né, o Carlinhos. Com os amigos, a gente montou a primeira banda em 84. Eu tocando baixo e cantando. E essa banda, depois saindo dos integrantes, a gente ficou até 91. Que era uma banda chamada Poseidon. Lá a gente aprendeu a compor, aprendeu a fazer um show, tanto fazer iluminação e som, fazer divulgação, colar lambi-lambi na rua, sabe? Molecada total. Sim. Em 84 eu tinha 13 anos, quando terminou a banda eu tinha 20. Né? Caramba. E nessa época toda a gente fazia de tudo para a banda funcionar. Eu aprendi a mexer com som por causa da banda, né? Para poder montar os ensaios, montar os shows e tal, né? E aí, o que acontece? A gente começou a gravar em casa de uma forma bem caseira mesmo. Nosso home studio era uma mesinha de 6 canais da Janine valvulada, que tinha saída mono. A gente pegava a saída dela e ligava no tape deck. Aí gravava a banda tocando com 6 canais, dava para colocar um no bumbo, um na caixa, um entre os 2 tons, um no surdo, um no baixo e um na guitarra. Acabou os 6 canais. E quando eu falo 6 canais, não é 6 canais separados, era gravado ao mesmo tempo. A gente tocando, gravava a base para cá. Depois a gente pegava o tape deck, ligava na mesa, ligava os 3 microfones para a gente poder cantar e gravava para o tape deck. Era o overdub que a gente fazia. Aí depois eu comprei o gravadorzinho de 4 canais, que aí mudou minha vida, que daí dava para gravar, por exemplo, eu gravar o violão, eu gravar o baixo, eu gravar, sabe? E fazer as coisas. E foi pintando esse interesse pelo áudio também, não só pela música, né? E foi daí que eu comecei a gravar bandas de amigos, entendeu? Com esse gravador de 4 canais, comecei a gravar umas bandas de amigos e tal.
Até que uma banda que o Nando até que a gente Sim, contou, tava gravando agora com a há pouco gente tava no gravando com anterior. vocês. O Nando faz parte do Toy Shop, né? Mas na época ele não era do Toy Shop, na época ele era do Exort. Exato. Né? E o Toy Shop foi a primeira banda que eu fui gravar num estúdio já 24 canais e tudo mais. Eu produzi a demo deles, que eles levaram lá para Banguela, fecharam com a Banguela, com o Miranda, o pessoal dos Titãs, eles tinham essa gravadora na época, né? E acabou não lançando, o Igor produziu, mas não lançou. E aí, anos depois, eles lançaram com produção da Silva Messi, foi gravado lá no. É aquele que eles fizeram lá no fora Sound depois. City, gravado lá nos Uma Estados Party Unidos. Up, né? Party Up, É, que depois pô. virou Toy Shop. Exato. E foi a primeira demo que eu fiz assim com mais qualidade, né? E a partir dessa demo surgiu o pessoal das Velhas Virgens, que eram amigos do pessoal do Viper lá também, e eles me chamaram para produzir o primeiro disco deles. Isso foi em 93, 94 lançou o disco, finalzinho de 93. E aí foi a primeira vez que eu fui para um estúdio para gravar 13 músicas de um artista só, que eles me contrataram e tal. E inclusive a grana que eu recebi ali pagou o parto do meu primeiro filho. O Caramba. Paulinho está com 30 hoje, a grana do disco pagou o parto dele. E ali começou a ficar séria a coisa. A gente foi fazendo um estúdio chamado Estúdio 43, e quando chegou lá, o Toninho, que era o dono do estúdio, aliás, deixa eu voltar um pouco. A gente estava gravando com o Gilson, que era o técnico, depois virou meu amigo, mas o Gilson já era um cara mais velho, que já estava meio de saco cheio, e aí chega um monte de moleque cheio de ideia, não, põe um microfone no teto, sabe aquelas coisas? E ele puto com a gente, sabe? E aí ele não queria mais, ele começou a fazer corpo mole para fazer as coisas, e a gente teve um desentendimento no estúdio, acabaram colocando um outro técnico que não era tão experiente e tal. Quando chegou na hora de mixar, o dono do estúdio mixou 3 músicas, e ele foi viajar, porque ele trazia equipamento de fora, ele importava equipamento. E aí o que acontece? Eu tive que assumir a mixagem do disco, do restante do disco, as outras 10 músicas. Liguei para ele lá fora, ainda na época o telefonema era caro pra caramba. Falei, cara, me ensina a usar a automação da mesa, eu vou assumir aqui. E eu peguei e fiz a mixagem das músicas. Ele falou, quando eu chegar eu ouço, se caso eu não gostar, vocês fazem de novo, eu faço de novo para vocês sem custo. Aí ele ouviu e falou assim, cara, não quer trabalhar aqui no estúdio? Ele gostou do trabalho. E aí eu comecei a trabalhar nesse estúdio. E lá eu fiquei por 3 anos. Um dia eu cheguei em casa, o Rick Bonadio ligou para minha casa, meu pai falou, o Rick ligou aqui, falou que está precisando de gente para trabalhar no estúdio novo que ele está montando. Falei, pô, legal, conheci o Rick de 2 ocasiões que eu estive no estúdio dele com amigos e tal. Falei, pô, legal, fui lá para conhecer, batemos um papo, fui conhecer o estúdio Bonadio, que era o estúdio que ele tinha, fomos conhecer onde ia ser o Midas, na época estava só o chão, não tinha as paredes ainda do Midas, tudo. E aí trabalhei com ele por 1 ano lá no estúdio Bonadio e depois por mais 12 no estúdio Midas, né? Só que nesse ínterim aconteceu um monte de coisa que eu não contei. Por exemplo, o pessoal do Viper eu conheci porque a gente tinha uma banda, que é essa banda Poseidon. A gente fez um show em 86 num lugar chamado Ácido Plástico, que era lá no Carandiru. Era uma igreja batista que os caras transformaram em show de rock, entendeu? E você tocava em cima do púlpito, tinha uns anjinhos pendurados, era legal lá. Lugar de gótico, assim. E aí eu conheci o pessoal do Viper lá. Assim, eu tinha 15 anos, o Pete devia ter uns 17, 16, o André devia ter uns 15, sabe, coisas, não, tem uns 14, por aí, o André era uns 6 meses mais novo que eu. E aí conheci o pessoal lá. E depois de uns anos eu passei a ser técnico de som deles ao vivo. Então a gente fez, com o Viper, a abertura do Metallica, em 93, acho que foi. 93. 92? 93 93. no Parque Antártica. Parque Antártica. Por 2 dias. 2 dias. Fizemos a abertura do Metallica, fizemos a abertura do Sabá com o Dio, também. Foi na época do Humanizer, né? Foi 92. Putz, sensacional aquilo. E fizemos Monsters of Rock com o Kiss, Suicidal Tendencies e Sabá com o Tony Martin. Exato, tava os 3 lá. Slayer, e Tony Martin, Slayer e tal. Então fiz alguns shows muito grandes com eles, fora shows pelo Brasil também, vários lugares. Ali você já pegou a experiência monstro. É legal. E fiz muito bar também, porque eu comecei a tocar em bar em 90 com uma banda de hard rock. E aí o dono do bar estava com dificuldades com o som. Eu falei, meu, tá com um problema aqui, o Twitter aqui queimou isso. Ele falou, você entende disso aí?
Treina um pouco, tal. Falou, você não quer vir dar uma manutenção aqui? Beleza, eu comecei a dar manutenção em algumas casas noturnas. Eu ia lá e soldava cabo e montava e deixava tudo bonitinho. Um mês depois chegava, estava tudo ferrado de novo, porque o pessoal chegava e montava tudo errado, né? Tal. E comecei a dar manutenção em casa de som. Então, eu tive a experiência com bares, com ao vivo, tanto coisa de pequeno porte, teatros, essas coisas, quanto o estádio, entendeu? E aí depois eu fui para o estúdio, né? Isso simplificando a história longa, né? Sim. Aí no Midas eu fiquei até 2009, né? Aí eu saí de lá e depois comecei a dar os cursos, né? Uau, e tudo isso paralelo à sua carreira como músico, né? Porque... Eu parei de tocar quando nasceu meu filho, em 95, e fiquei 3 anos em estúdio, só em estúdio. Que putz, isso é uma chance que eu tive que foi muito legal, porque naquela época, 90 e pouco, o estúdio comercial ele era necessário para você fazer um álbum. Não tinha como você fazer num home studio. O home studio, ele tinha, sei lá, 8 canais, quando um cara tinha grana pra caramba, 8 canais em fita, sabe? E tudo mais. Não era cassete, era fita de rolo. Mesinha de 8 canais, era muito simples. Então o cara queria fazer um trabalho mais legal, tinha que ir para um estúdio que tinha 24 canais, porque isso é uma coisa que é engraçada. O que é um estúdio de 24 canais? É um estúdio que te permite gravar somente 24 canais. Hoje em dia, dentro do computador, você tem uma infinidade, entendeu? 300, 400 canais diferentes você pode gravar. Lá não, você tinha 24. Então, se o estúdio tinha 8 canais, você gravou 8 canais, você quer gravar mais alguma coisa? Não vai gravar, não tem como, entendeu? Então, ali você pagava pela quantidade de canais. O estúdio de 8 canais era X, o de 16 era tanto, o de 24 era tanto, era mais caro, né? Então, por que eu estou falando disso? Deixa eu voltar. Que você estava falando do nascimento do seu filho. Quando você parou de do tocar? meu filho, eu parei de tocar, fiquei 3 anos no estúdio, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque ali eu aprendi o ofício. Porque o estúdio comercial, o que acontece? Todo mundo tinha que ir lá para gravar. Então, quando o cara quer gravar um negócio sério, tinha que ir para o estúdio comercial. E era comum, por exemplo, numa segunda-feira, das 9 às 3, eu gravar uma cantora da Assembleia de Deus, por exemplo, entendeu? Os vestidão, aquelas coisas todas. Aí, sei lá, das 3 da tarde às 9 da noite, gravar um grupo de samba. No dia seguinte, das 9 às 3, gravar um grupo de reggae, depois um grupo de metal, e depois... Cada dia... Cada período de 6 horas era uma história diferente. E pro produtor isso é enriquecedor pra caramba, mano. Você fez tudo. Sim. E foram 3 anos que eu trabalhei de segunda a segunda. Caramba. Eu não parava, entendeu? E ali eu aprendi o ofício de verdade. Depois deu uma estafa, é lógico, né? Aí, mesmo comecei com 23, 24, estava com 27 já, né? Estava derrubado. Mas deu uma estafa, aí a gente diminuiu, passou a trabalhar de segunda a sexta. Sábado e domingo a gente tenta reservar. De vez em quando trabalhava, mas tentava reservar, né? E foi uma coisa muito legal de eu poder pegar isso aí. Eu fiquei 3 anos parado. Aí em 98 eu montei o Monster, que é uma banda de metal, porque eu estava precisando tocar, entendeu? Não adianta, cara. A paixão da gente, por mais que eu goste de áudio, eu goste de produção, minha coisa é música, sempre foi. Eu gosto muito mais de tocar, de compor, de cantar, entendeu? Tudo mais. Tem gente aqui. E aí o que acontece? Eu montei o Monster e a gente ficou de 98 a 2008. E aí a gente gravou 3 discos, a gente fez bastante show. Muito barulho, cara, muito barulho. Fez um barulhinho legal. O Monsters daquela geração BMU, pessoalmente falando, era a minha banda favorita. Que legal. Quando eu comentei que você ia vir, o Pedro falou, cara, eu gosto muito de Monster, cara. Que legal. E até eu vou contar uma história aqui, que eu fico muito feliz de ter feito parte dela, que assim, se eu não me engano foi 2006 ou 2005, agora eu tô meio... O que acontece? Eu estava trabalhando na Prefeitura de Santo André, eu trabalhava numa área administrativa, que não tinha nada a ver mais com cultura, nem com a comunicação, onde eu trabalhei um tempo também. E o cara chegou e falou assim, o pessoal do Departamento de Cultura estava trocando, eles tiveram um problema com o cara que cuidava dos shows lá, que sempre tem aquelas mutretas. Sim. E o cara falou assim, cara, eu estou precisando fazer um show de rock, tá aqui no nosso plano, e, cara, eu não tenho a menor ideia de como fazer, porque eu não conheço as bandas, eu não conheço nada. Vamos fazer assim? Você trabalha aqui na Prefeitura... Ajuda a gente, você vai ser o cara que vai montar o cast, vai atrás das bandas e tudo aquilo, a gente só bota a estrutura. Eu falei, fechou. Então, assim, tinha que ser uma banda de Santo André e 2 bandas. Eu falei, a banda de Santo André. O Seven Silk, o Thiago, além de ser amigo, estava pedindo, eles não tocavam faz tempo. E eu falei assim, bom, deixa eu ver. Aí eu falei com os caras do Hansford, os irmãos Mariucci, e falei com você, se eu não me engano. Eu pedi pro cara falar com você.
Aí quando vocês aparecem lá no Parque Central, Nossa, foi sensacional esse show. Foi 2006, 2006, e eu posso falar assim, cara, tipo, entre aspas, eu fui o produtor daquele show, porque eu que escolhi as bandas, eu falei, cara, não, essa banda é assim, essa banda é assado. Ele colocou, lembro de vocês chegando e falando assim, puta, lugar animal, velho, aquele palco, aquela lona amarela, aquele lago no fundo. Tinha o lago, a gente tava, o palco era em cima do lago. Muito caía as louco. palhetas, caía direto porque tinha umas madeira, ela ia direto pro lago. Mas e tava lotado esse. Tava, porque assim, show gratuito, o parque é bacana pra caramba, no centro. Uhum. Então as pessoas têm esse costume de ver show lá, e assim, eu fico muito feliz, porque todo mundo na época, os irmãos lá do Hensel, até tinha um rapaz lá que era o segurança do André Matos, que tava com eles lá, acho que era Toninho, e falou, cara, tô mó feliz, pô, você fez um negócio legal pra gente. Eu falei, valeu. Foi muito legal, as bandas muito legais também, né? Então assim, minha única, entre aspas, produção no show foi com vocês. Que legal. E vocês foram headliner. Olha só, que louco, né, cara? Isso aí a gente fez, eu lembro que foi 2006, porque foi com o Daniel Yazbek na guitarra. Isso. O nosso guitarrista tinha saído, Verdade. a gente fez com o Daniel. Foi legal demais. Ele sempre lembra desse show também, ele encontrou comigo uma vez no Black, ele porra, mas aquele show foi foda. Que legal, pô. Isso é muito legal, cara, Legal demais. Pô, a gente fez, foi muito legal essa época com o Monster, mas chegou um momento que eu acho que foi um momento não só da gente, mas um momento da cena no geral, porque o metal, eu peguei o comecinho, lá meio dos anos 80, o metal lá com Árpia, com Salário Mínimo, com Santuário, enfim, as bandas, a Chave do Sol e tal. E essa época lotava shows, a gente ia, por exemplo, tinha um Espaço Mambembe, lá na Estação Vergueiro, que eles faziam um show de segunda-feira, e era às 8 da noite, então era legal porque a gente ia assistir o show, tocava duas bandas, saía de lá antes das 11 ainda pegava o metrô para ir para casa, porque a gente era novinho, né? 85 tinha 14, né? E lá, cara, no Mambembe eu vi, por exemplo, o primeiro show do Ratos com Sepultura. Foi uma coisa, foi uma coisa muito louca, porque o Sepultura tinha tocado lá cabia umas 600 pessoas. O Sepultura tinha tocado e tinha ficado 300 para fora, sabe assim, tinha lotado. Aí o Ratos tocou e deu umas 600, sabe? Aí eles fizeram o show juntos, deu umas 100 pessoas, porque falavam que os carecas iam baixar lá e bater em todo mundo. Com medo, né, todo mundo com medo, mas nós fomos, entendeu? Meus amigos, tudo sem noção, né? Nós fomos lá, porque naquela época tinha isso, né? Os carecas baixavam porrada em todo mundo. Sou de né? Santo André, cara, a gente sofreu muito para chegar até São Paulo, por história do trem, né? O trem era o principal transporte ali, uma ligação com São Paulo, se não fosse o carro. Sim. E, cara, é horrível, mano. É faixa de gás, os caras falavam. Porque os carecas do ABC, os punks, aí tinha a galera dos headbangers, é horrível, cara. Era treta feia mesmo. Hoje em dia a molecada não tem a menor ideia do que é isso. Eu acho até que essa coisa do Ratos ter feito com Sepultura ajudou muito nesse sentido. Com certeza. Porque no final das contas, eram duas bandas do que na época a gente chamava de crossover, né? Que era o que o Metallica fazia, que é misturar o hardcore com metal. Sim. Eles misturavam Iron Maiden com Misfits, com Discharge e tal. E no fundo é o que o Sepultura faz e é o que o Ratos faz também, de formas diferentes, mas é. E aquilo deu uma apaziguada na coisa, sabe? Tipo assim, peraí, a gente é mais parecido do que diferente, entendeu? Os cabeludos e os moicanos são mais parecidos, né? E aí eu lembro o Espaço Mambembe era um lugar que tinha esses shows e tal, então teve uma cena forte nos anos 80 de lotar esses lugares, mesmo quando, por exemplo, eu vi a banda do Nando, o Exort abrindo pro Viper, lá que tinha umas 500 pessoas assistindo numa segunda-feira. Então, cara. Entendeu? Era normal isso acontecer. Inclusive, eu fiz backing no disco do Exort também. Caramba. Que legal. Foi legal. A gente era tudo próximo, né? O pessoal do Dynamo lá, aquela galera toda. Enfim, e aí tinha essa cena. Aí nos anos 2000, teve novamente uma cena mais forte. Teve uma cena mesmo. Que tinha várias bandas legais ali, Dark Avenger, tinha o Holy Saga, aquela saga no começo. O Road Crew fez parte desse negócio na época. Caramba. Eles, divulgava muito essa coisa das bandas daquela época, o próprio Monster, saía muita coisa. Então, assim, eu, como lá do ABC, conheci muito por conta do Road Crew. Daí atrás, você mandou pra mim uma demo, todas essas coisas rolando. Eu fazia uma rádio lá no ABC também, chamava Patrulha FM, e vocês mandaram material pra gente, foi muito legal, cara. Esse negócio do material é legal de falar. Não é? A gente começou a banda, e assim, eu comecei a banda com 28 anos, eu me achava velho para começar a banda. Porque eu comecei a minha primeira com 13, né? 28 eu tô, né? E já era pai, já tinha um filho de 3 anos, tal, não sei o quê. Tava totalmente por fora do circuito. E eu não lembro se foi meu irmão que me deu, eu sei que caiu na minha mão um fanzine chamado Underguide. Esse Underguide era um guia do underground. Verdade. Então ali tinha as casas de show,
tinha as Contatos rádios, da os galera. fanzines, contato de todo mundo. O que a gente fez? A gente fez na época, foram 800 fitas que a gente distribuiu de mão em mão, assim, né? E a gente pegou e a gente mandava uma carta personalizada, escrito Monster, lá de fora tal, com um envelope dentro, com um selo para o cara mandar a resposta tal, dizendo assim, olha, nós temos uma banda assim, 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 você quer receber uma demo? Tal. E mandava pra galera, a galera respondia, a gente mandava a Uma demo. dessa, cara, porque assim, ficou nessa Patrulha FM, no acervo deles, mas assim, receber todo esse material do Monster é muito legal, isso aí que ele tá falando mesmo. Esse Underground tinha todas as edições lá, eles iam atualizando, Isso. e parecia como se fosse uma lista telefônica, mas assim, um guia, uma revista, assim. Não era grosso. Mas, mano, tinha muita coisa, todas as produtoras, os caras que alguns estúdios botavam ali, bandas querendo um contato. Então, assim, o cara até ganhou uma graninha na época, né? Fazendo isso. Eu acho que era o pessoal do ABC mesmo que fazia. Eu não tenho certeza, mas tinha muito fanzine na época, né? O fanzine que era a revista feita pelo fã, o Fan O que o mercado Magazine. acha nos sites hoje que eles... Que é uma coisa legal de falar disso daqui, porque acho que muita gente que está assistindo está acostumado muito a hoje a praticidade de ir num Google e pesquisar, ou de Sim. pesquisar Ninguém em liga pra nada. sites, né? Hoje em dia ninguém liga pra nada, é tanta coisa rolando que nem presta atenção em A nada. facilidade talvez matou um pouco o valor da coisa. Matou. Olha, você tem uma ideia? Meu filho estava com sei lá, uns 10 anos, talvez uns 20 anos atrás, uns 10 anos talvez. E um dia ele falou assim, pai, você tem aquela música, sei lá, Tom Sawyer, do Rush? Eu falei, tenho. Eu falei, faz o seguinte, olha nos discos, meus discos eram tudo por ordem alfabética, né, aquela coisa. Olha nos discos, pega o Chronicles, né, que tem, né, uma coletânea legal deles, eu tinha vários, mas pega o Chronicles que tem um monte de música legal. Beleza. Saí para trabalhar, tal, quando eu voltei eu falei, pegou o CD? Ele falou, não, baixei a coleção. Fiquei com preguiça. Baixei a coleção. Há 20 anos atrás eu falei, puta merda, sabe qual é o problema disso? A gente comprava um disco, era difícil de comprar, porque primeiro que a minha família era pobre, né? A gente não tinha grana, até hoje é difícil, mas na época era muito pior. E a gente não tinha grana, então juntava a grana e comprava um disco. Era um acontecimento, velho. Juntava todos os amigos em casa, entendeu? E ficava ouvindo, sei lá, o Power Slave do Iron Maiden, quando saiu, a gente foi lá comprar na Woodstock, né? Eu nunca vi vender tanto disco do mesmo disco. Tinha uma pilha assim, aí quando a gente foi lá para comprar com o Valcir, aí a pilha ia terminando, ele trocava, eu vi ele trocar 2 vezes a pilha enquanto eu comprava o disco. Entendeu? O Valcir, ele falou uma vez, eu acho que ele vendeu, na Woodstock, vendeu metade dos Power Slave de São Paulo. Tipo assim, uma coisa assim absurda. Tal, né? Depois ele começou a fazer aquelas bandas alemãs lá do Thrash. Isso. Aquele catálogo enorme. Ele lançou Grave Digger e Creator, né? Foram as 2 primeiras que ele lançaram. Ele lançou. Um monte de coisa, vem sempre com o seu da Woodstock. Lançou o Ride the Lightning do Metallica. Isso aí eu até falei, a gente estava num show uma vez. Não sei nem falar disso. A gente estava no show uma vez, ele estava lá assistindo e tal. Eu falei, Valcir, eu tenho aquele Ride the Lightning do Metallica que o lado 2 fica... Que tinha uma falha na prensagem, na primeira, que ficava fora de rotação, ficava alternando a rotação no final e tal, né? É problema esse disco aí, né? Deu. Deixa pra lá. Mas era como a gente tinha, como ouvia as coisas. Do Valcir, por exemplo, eu lembro de quando saiu uma coleção chamada Heavy Metal Attack, que é quando saiu o Power Slave. Ia crescendo na capa, assim. Isso. O alto. Porque o que acontece? O Heavy Metal estava entrando em voga, entendeu? Estava ficando popular. Aí inventaram essa coleção. Eles pegaram várias bandas de Heavy Metal e lançaram como se fosse uma coleção. Se não me engano, o Icon fazia parte disso. Icon, Wasp, Helix, Isso. Queensryche, Isso. Iron Maiden, Já que era o Warning? Warning. Primeiro. Né? E eu entrei lá, eu olhando, eu falei assim pro Valcir, esse daqui é legal, o Queensryche justamente falou, você gosta de Iron Maiden? Eu falei, gosto, então pode levar, se não gostar, devolve. Falei, beleza, levei pra casa, ouvi falar, nossa, que maravilhoso. É isso? Jeff Tate cantando e tal. Maravilhoso. Né? Então, era a nossa forma, tinha o Chicão da Devils Discos, tinha o da Barra dos Afins, Calanca? o Calanca, o Luiz Calanca, que eram os nossos referenciais, entendeu? A gente entrar na loja e escuta, o que tá pegando, o que é legal, sabe? Assim, e era o referencial porque a gente não tinha como ouvir. Era muito mais difícil, por um lado, mas a gente ouvia. Então, tipo assim, comprei o Grace Under Pressure do Rush.
Coloquei e eu mastiguei aquele disco, eu ouvi durante um ano. Até sair, acho que o Power Windows que veio depois, não me lembro a sequência exatamente. Mas até sair o próximo, tal. E aí você comprava e você ouvia um ano, né? E tinha as frustrações, né? Que a gente até comentou aqui no podcast aqui, de você comprar um disco, você, puta, capa foda, chegava, puta, batia. Cara, o Abominog do Uriah Heep, Esse porque é a capa é um demonião, né? Demonião. Então, e é um puta disco legal, mas é um disco mais pop, né? Aí você comprava aquele demonião e falava, pô, legal. Naquela época da adolescência, você queria coisa, você estava naquela vibe de escutar as coisas mais pesadas, você... Exatamente. Aquele Demon também era assim, O Demon era popzinho. Mas eu gostava do Demon. Outro disco também eu sempre falo que eu ganhei de aniversário do meu pai, de um dos aniversários do City Jungle. Puta, bagulho esquisito, velho. Eu olhei pra... O City Jungle é como é que eles falam? Meio Doom, meio... Então, mas o pessoal fala quando você tem um negócio que te envergonha e... Como é que é? Vergonha alheia? Não, tem o... O cringe lá? Não, é uma coisa assim, um negócio que você gosta, mas você tem vergonha de gostar. É o Guilty Pleasure. É, Guilty Pleasure. Guilty Pleasure. City Jungle é Guilty Pleasure total, porque eu ouço, eu falo, caramba, é mal tocado, é mal gravado, a voz do cara é esquisita, mas eu gosto, cara. Também, mas hoje em dia eu gosto da época de moleque, não. Eu gostei naquela época. Eu deixei meu pai chateado, eu falei, pai, não gostei. A capa é mó legal, não sei o que, ele pegou e... A capa é daqueles desenhos do Boris Vallejo. Mano, puta capa, esse eu vi. E outra coisa também que você falou, tipo assim, um comprava um disco e o bairro inteiro copiava, todos os amigos copiavam. Cassete pra todo mundo. E na nossa turma, que é um pouquinho 87, 88, essas coisas do trash, assim, tal. Lembro de ter comprado o Testament, o The Legacy, o primeirão. Então, você virava o cara, você tem seu apelido, esse cara é o Testament, ele tem tudo ali do Testament, ele tem o disco do Testament, você foi pegando o New Odyssey no Brasil e tal. Aí tinha o outro lá, esse cara, o outro ali é o Onslaught, ele tem o Onslaught. Sim. E, assim, então, assim, o cara tinha um disco, ele prestava para todo mundo. De onde você sei? Fulano de tal, do bairro tal, lá ele tem esse disco, ele copia para você. Exatamente. Quer que eu copie o cassete para você? Eu tenho um tape deck duplo aqui, eu copio. Mano. E puta, são ruins. Tinha gente que copiando da fita, copiava da fita, e quando ia ver o negócio tava... Pô, me fez lembrar um negócio, tem o Ronaldo, amigo meu, o apelido dele era Nariz, porque eu pus o apelido dele antes dele pôr em mim, né? O Ronaldo, ele comprou o Live and Dead do Slayer. E um dia comprou, a gente gostava de Slayer pra caramba, um dia eu chego na casa dele, eu tô ouvindo... Eu falei, que isso que tá tocando? Ele falou, é Slayer. Eu falei, não, isso não é Slayer, velho. Fui ler. Falei, velho, você tá ouvindo em 33, ele é 45. Porque tinha essa coisa da rotação. Ele estava um mês ouvindo o disco em 33 rotações, era mó Doom, né? Aí colocou... Outra história. Eu fiquei um tempo assim ouvindo o English Dogs, um EP, desse jeito também. O English Dogs, bom pra caramba. Era pesadão, então, depois eu vi que era rápido. Puta merda, esse aqui em 45, velho. É umas coisas que a galera de hoje não vai passar. Não que eu acho que isso é bom, né? Mas é uma coisa que se passava, né? Mas era uma experiência diferente, né? Que nem você quando você começou a produzir. Mano, você fazia experimentações. Hoje em dia a galera não faz experimentações. Ela pede ali, ela procura ali, digita no Google lá um preset disso, daquilo e vai encontrando. Agora você fazia experimentação. Uma coisa, até eu comentei outro dia num outro podcast, essa coisa do gravador de 4 canais. Teve uma música que eu fui gravar a voz, eu não estava gostando do som da voz. E eu não tinha, eu vou trocar microfone. Se eu trocasse, eu tinha meia dúzia de microfone Lesson SM58, né? Os brasileiros, cópia brasileira, né? Simples, barata. Então só tinha um microfone para testar. Aí o que eu fiz? Eu cantei em vários cômodos da casa. O banheiro tem uma acústica, o quarto tem outra, a sala tem outra. Cantava mais perto, cantava com o microfone mais longe. Vi uma foto do Frank Sinatra cantando com o microfone aqui no alto, coloquei o microfone aqui no alto. E eu não tinha como comparar depois, porque eu estava com uma máquina de 4 canais, com 3 canais já tomados, eu estava gravando em um canal só. Então eu tinha que meio memorizar o que era para ver o que eu gostava mais e refazer, entendeu? Era isso. Aí hoje eu fico meio puto quando eu vejo assim, né? Eu faço os vídeos, né, dando dica de produção musical, o cara fala assim, é melhor eu usar um amplificador tal ou um amplificador tal? Eu falo, cara, se você tem os dois, por que você não testa? Exato. Né? Mas uma pergunta legal disso daí, assim, você acha que a facilidade ela matou a criatividade um pouco? Mata bastante. Eu acho que 2 coisas mataram a criatividade, a facilidade e os celulares, entendeu? Porque a gente não tem mais tempo ocioso, cara. Entendeu? Eu vim para cá no carro, era o momento de eu estar olhando o que está acontecendo ao redor. Eu cheguei aqui mexendo no celular, cara. Eu não vi o caminho. A gente não lembra como era o mundo sem celular. O que eu fazia quando não tinha celular? Nada.
Você ficava ouvindo música, ficava mexendo em revista, ficava conversando com os amigos, ou esperando. Eu lia muito, né? Assim, também. e de ler, assim, de entrar no banheiro, fabricado por Gessi Lever do Brasil, sabe? Porque não tinha o que ler, você ficava lendo rótulo de... Né, a gente lia, né, aquelas você coisas. pegava um disco e você lia tudo, os agradecimentos, lia tudo, a gente sabia tudo, quem produziu, por quê? Porque ficava estudando, entre aspas, ali o tempo todo. A ficha técnica morreu, né? A gente não tem mais. Isso aí que você falou, o celular, por exemplo, se a pessoa tem um celular hoje legal, ela grava tipo músicas, tipo, o vocal principalmente, hoje tem um puta esquema legal para vocal assim, né, no celular. E aí tem aquela banda lá, Bad Brains lá, o vocalista estava preso, acho que 80 e pouquinho, o AJR, e eles precisavam terminar uma música. Ele gravou do telefone da cadeia, quando ele podia usar o telefone, ele gravou e os caras botaram. Falou, legal pra caramba, ficou diferente pra caramba. Hoje em dia, se o cara gravar no celular, você nem sabe se o cara tá preso, se não tá preso, enfim. Não, relaxa. Teve uma situação do Bros, né? O Bros é uma boy band, né? Sim. Que foi montada num reality show, tal, que montou o Ruge no primeiro, que é das meninas, que eu trabalhei bastante com elas também, depois montou dos caras. E aí foi na pandemia. O Jean, que é um dos caras que ele é produtor, ele fez os arranjos da música, tudo tal. Só que estava cada um na sua casa. E boa parte das vozes foi gravada com celular. E eles mandaram para eu mixar, cara. Se eu ouvir a música, se eu te disser que foi gravada com celular, você fala, ok, saquei que essa voz... Fala. Mas se não falar, vai que vai. É muito louco isso. Nossa, você mencionou do Ruge, do Bros. Tem uma pergunta que eu tô me coçando desde o começo Fica à vontade. que eu queria fazer, que é o seguinte. Você tem aí no seu currículo bandas como, por exemplo, Wizards, né? Mas ao mesmo tempo você tem tipo ET e Rodolfo. Sim. Charlie Brown Jr., CPM. Né? Mas assim, a gente fala, por exemplo, Charlie Brown Jr., indiferente a gostar ou não gostar, são excelentes músicos, né? Sim, São sim. músicos Eu gosto. Qual é a diferença de gravar um cara, por exemplo, que é um músico, como o caso do Wizards, como o caso do Charlie Brown Jr., do CPM, que seja, qualquer uma dessas bandas, e gravar, por exemplo, ET e Rodolfo, que não são músicos, Sim, não né? são músicos. Como é para você que está lá atrás da mesa coordenar isso? Cara, é engraçado que eu lembro que o Rick chegou para mim e falou assim, eu contratei o ET e Rodolfo, né? Eu falei, pra quê? Ele falou, não sei, mas vai vender. Ele falou, não sei, mas vai vender. Eles estão na TV o tempo todo e tal. E aí, quando levou os caras para dentro do estúdio, ele começou a sacar o seguinte, que o Rodolfo tinha o time para fazer rap, entendeu? E fazer de uma forma engraçada, usando a voz dele mesmo, sem precisar parecer um rapper. E que o ET, ele não sabia falar no tempo. Entendeu? Se precisava, fala aqui, ele não tinha senso de ritmo. Torto, mano. Todo torto mesmo. Ele respirava, ele tinha sérios problemas de saúde, tanto que ele morreu por causa disso. Tal. Ele respirava tão forte no microfone que a respiração era mais alta que a voz. E fica... Sabe assim, umas coisas assim. Então, o que ele fez? Ele gravou a voz dele num DAT. O DAT era o digital audio tape, era uma fita, né, que você usava para mixar. Gravou a voz dele tipo assim, ó, fala tal palavra, fala isso, fala aquilo outro. Gravou tudo, colocou num sample, que na época era um aparelho mesmo, não era computador, e tocou no teclado a voz dele. E aí veio as ideias de fazer aquelas coisas de samba, sei lá, vai ordinária, vai, ordinária, vá, ordinária, vai, entendeu? E colocava essas coisas assim. O Rick é criativo pra caramba, o Rick é Porra, mano. E aí a gente fez o disco, e foi divertido pra caramba de fazer. Porque o Rodolfo era uma figura, cara, muito divertido, assim, e o ET também era legal também, mas o Rodolfo era mais, entendeu, assim. E foi legal demais de fazer. Só que, assim, você tem que entender que são coisas diferentes, né, não é... Gravar uma banda de rock é mais próximo do que eu faço, do que eu toco, né, e tudo mais. Aí gravar uma cantora sertaneja é outra coisa, é diferente. Mas, assim, é trabalho, né, e é parte aí é o trabalho do áudio que eu faço, né. E, por exemplo, o Rodolfo eu não produzi, quem produziu foi o Rick. Eu fui engenheiro de som. Então, eu fui um dos responsáveis pela parte técnica da coisa, eu e o Rick, né? Mas eu não tive as ideias, entendeu? Eu não dirigi os caras e tudo mais, né? E fizemos 2 discos, olha que louco. Primeiro disco lançou, ele falou, vai vender. Mas não tinha noção do quanto. Vendeu um disco de platina, foi 250 mil cópias. Uau. Cara, é muito disco. Porra. É muito disco. Aí, beleza, fizeram o segundo disco, aí o disco chama Deus Ajude Que Venda. Porque eles falam, não vai vender de novo. Aí não vendeu a mesma coisa, mas vendeu uns 50 mil, mais ou menos. Bancou a produção e tal, e sabe assim, é muito louco, né? Porque tinha exposição, e é uma coisa de... Eu até brincava, que eu falava, a gente não pode chamar de música, né? Vamos chamar de produto auditivo para consumo, né? Alguma coisa assim. Porque não é música, é humor, né?
É outra onda, assim. E hoje em dia teve o funk para mostrar que podia piorar, né? Aquele funk podia ser pior. Podia ser pior. É que, assim, essas coisas todas, eu tento não julgar, mas não necessariamente eu gosto. Esse é um ponto que é importante. Mesmo a música sertaneja atual, por exemplo, tem muita gente que você não sabe quem é quem. É a mesma voz de vários cantores, a mesma voz de várias cantoras, tal. E pegaram uma mania de cantar, que é feio, sabe? Eu acho feio, pelo menos, né? E aí, tipo assim, não é pra mim, cara. Entendeu? A gente falou de Anitta, por exemplo, antes, tal. O que eu falo sempre, o cara fala, mas o que você achou do trabalho novo da Anitta? Eu falo, puta, eu tenho certeza que quando ela senta pra compor, ela pensa assim, deixa eu agradar aquele senhor de 54 anos, que cresceu no boom do thrash metal ali, que ouviu os primeiros discos do Metallica, do Slayer e tal, não sei o quê, com a música que eu vou lançar. Não, eu não sou público-alvo, cara. Não é pra mim. Dentro do que ela faz, ela é boa pra caramba. Entendeu? Mas não é o meu som. Eu sou um senhor do metal, entendeu? Outra história, não tem nada a ver, né? Então, muita coisa que eu gravei não era o meu som. E muita coisa, mesmo não sendo meu som, eu gosto. Entendeu? É tipo o trabalho do Ruge. Putz, era legal pra caramba trabalhar com as meninas. Era divertido, elas cantam pra cacete, são incríveis, assim, pessoas maravilhosas, tal. Não é o meu som, não sou um cara que você chega em casa e vou estar ouvindo Britney Spears, entendeu? Mas não desgosto também, não é uma coisa que eu digo, nossa, isso é horrível. Não é, não. E como um produtor faz para extrair a assinatura, né? Porque a gente estava falando aqui, até um pouco antes da gente gravar, a gente estava falando, né, que tem músicos que têm uma assinatura. Você ouve o cara em qualquer fase da vida dele, você reconhece, esse músico no baixo, né? Vai, por exemplo, é o Steve Harris no baixo, é o Leme no baixo, é o Tommy Iommi na guitarra, o Lars Ulrich na bateria. Qual é o papel do produtor em conseguir trazer isso? Porque nem sempre é só o músico, né? Às vezes tem até algum produtor que, na verdade, acaba até mascarando essa assinatura. Eu lembro quando eu ouvi o The Gathering do Testament, que é o Lombardo. E o que me incomodou foi justamente eu não ouvir o som do Lombardo. Entendeu? É um disco bom, é um disco bom pra caramba. Mas eu não sou um grande fã de Testament, nunca fui. Mas assim, eu lembro que eu falo, pô, o Lombardo tocou com eles, né? Pô, eu sou fã, eu acho o Lombardo o melhor batera do thrash, né? Eu acho ele incrível. E eu falei, pô, vou ouvir. E eu não vi a assinatura dele. Isso eu achei triste. Exatamente. Entendeu? Aí você ouve o Christ Illusion, por exemplo, né? Quando ele voltou com os caras, falam, pô, aí é o cara, né? Pô, tá, o Rick Rubin, com a equipe dele, conseguiu voltar com essa coisa. Mas, no geral, a assinatura vem do músico. Vem do músico mesmo, assim. Eu acho que o produtor, ele pode não interferir, entendeu? Para tentar trazer o que o músico traz. Quer ver um exemplo interessante? Primeiro disco que eu fui produzir, o primeiro das Velhas Virgens. Aí tinha o Caio, o guitarrista. O Caio tinha, acho que 18 anos, 18 ou 19, era bem novinho. Prodígio. O moleque tocava pra cacete. Eu gosto muito desse disco. Tocava pra cacete. Mas não tinha experiência com equipamento. E aí eles levaram um amplificador da PIV, com drive, tudo, amplificador legal e tal, mas ele não conseguia timbrar. E eu fui lá e eu timbrei o ampli, né? E meu irmão tinha ido no estúdio esse dia, quando a gente voltou no carro, meu irmão tava possesso comigo. Como que você mexe no ampli do cara? Como é que... Eu falei, bicho, mas o cara não sabia mexer. Então, mas e se fosse o Ed Van Halen? Chegasse com o som esquisito dele ali, você ia mexer e deixar o som dele igual ao do Clapton? Você ia fuder com a carreira dele. Eu falei, eu entendo, mas é um caso diferente. Tal. Ele estava meio puto com isso, né? Ele não aceitou a ideia de alguém mexer no ampli de outra pessoa, que eu concordo, eu acho que faz sentido. Entendeu? Ó a plateia. E aí eu acho que faz sentido, a gente tenta não mexer. Mas por mais, eu costumo falar que por mais que eu trabalhe desse lado da sala, entendeu? Da técnica, mais eu descubro que o segredo está do outro lado. É o músico. Entendeu? A assinatura toda da forma de compor, da forma de tocar e tudo mais, é o músico que traz. Você ouve os caras às vezes tocando com equipamento totalmente diferente e ainda tem assinatura, cara. Isso é muito louco. No meu workshop, no dia a dia do estúdio, eu começo o workshop falando sobre ouvido. E eu mostro várias coisas, diferença do... Muita gente acha que peso é grave. E aí eu coloco, por exemplo, um Green Day, American Idiot, que tem um grave bonito e tudo mais, e coloco o Walk do Pantera, que é mais para médio, agudo e tudo mais. Eu falo, quem que é mais pesado? O Pantera é mais pesado, então o grave não é o peso. O peso tem a ver com a atitude, o tipo de composição e tudo mais. Para explicar essas coisas. E aí eu falo sobre ter o mesmo som. E eu mostro
sons de guitarra do Van Halen, sons de guitarra do Tony Iommi, e falo assim, olha como é o mesmo som e não é. Porque você ouve o Tony Iommi no Masters of Reality, é um som. No Heaven and Hell é outro som no disco, né? Heaven and Hell na banda, é outro som também. Aí tem lá também da música daquele ao vivo que eles fizeram em 96, quando eles voltaram. Live com Evil? Não, com Ozzy. O Reunion. O Reunion. Então tem uma música Psycho Man, acho que é. Eu coloco também. Você reconhece claramente que é o Tony Iommi que tocou as guitarras, e o timbre de cada guitarra não tem nada a ver um com a outra. Sabe assim, pela forma de compor, a forma de tocar, entendeu? Porque você tem você tem o teu ouvido procura um som, né? É muito louco isso. O ouvido do músico, ele procura um som, independente do equipamento que ele tem, ele vai mexer e deixar um som próximo do que ele toca, né? É muito você, louco. como produtor, assim, o que você pode falar, por exemplo, do Lars? Porque assim, o Lars virou o Lars que a gente conhece assim depois do Black Album. Sim. Foi o produtor que encontrou essa assinatura do Lars? Ou, porque assim, depois disso, tudo que você escuta, do Black Album pra cá, você sabe que é o Lars. Qualquer música que você escutar, você pode não gostar, você pode achar que o cara é ruim, mas você sabe que é o Lars. Eu adoro ele, mas você pode achar que é o Lars. Eu já acho que veio de antes, eu acho que veio do Injustice. Do Injustice for All. O Injustice for All, na minha visão, porque aí que tá, fale o que quiser, o Lars Ulrich é um cara que inventou um estilo de música. Eu adoro. Entendeu? Quantas pessoas podem dizer, eu inventei o estilo de música, entendeu? Ele é um dos caras que inventou o thrash metal, entendeu? Ah, mas pô, sei lá, o Anthrax, tal, não sei o que, tá. Lê a biografia do Scott Ian, que lá ele explica que eles estavam fazendo New Wave of British Heavy Metal. Até que o Johnny Z lá, o John Zalula, mostrou para ele a fita do Metallica, ele falou, para tudo, vamos fazer outro som. Esses caras estão 15 passos à frente da gente, entendeu? E a mesma coisa se você for pesquisar sobre Slayer e tudo mais. Slayer tem festinha de aniversário com o Tom Araya cantando o Motley Crue, na época que o Metallica já estava no segundo disco. Então, respeita a malandro, né? Os caras que inventaram a parada. Ah, mas foi o Mustaine que inventou. Então, por que ele não fez tão bem desde então? Me explica, por que ele tem... Os 3 primeiros discos do Megadeth são legais, mas não tem grandes clássicos ali. Primeiro eu acho perdidão, mano. Perdidaço total. Não tem grandes clássicos. Ele demorou para engrenar. Depois, aquela formação do Rust in Peace, porra, ele montou um sensacional. Dream Team, né? Não, ali é sensacional durante muitos anos, tal. E as coisas mais recentes eu também gostei bastante. As coisas com o Kiko, achei muito legais. Talvez por barrismo até, sei lá. Mas achei muito legais. Mas assim, o pessoal tem que também chegar a uma conclusão. Peraí, ou o Kirk Hammett roubou as coisas do Êxodos, ou o Mustaine criou o thrash metal. Não dá para ter os dois ao mesmo tempo, né? Porque cada um fala uma coisa e tal. Todo mundo quer desmerecer o Metallica, porque é a coisa de gostar do que não deu certo, né? O cara sempre ele vai falar assim, não, Stones é muito melhor que Beatles. Parou a conversa, ok, tá bom, não vamos nem discutir, Em 60 anos de carreira eles não fizeram o que os Beatles fizeram em 7, mas tudo bem, a gente não discute, né? Mesma coisa, o Megadeth é melhor que o Metallica. Bom, Lars Ulrich. Lars Ulrich inventou um estilo de música, inventou um timbre. O som de bumbo do Injustice for All não existe antes. E todo mundo usou depois. Se houve Avenged Sevenfold, aquele bumbo quicadão. Todo mundo que você ouvir, que veio depois... Foi o Lars, cara. O vídeo que o Avenged Sevenfold fez naquele disco Hail to the King tem uma música que é Metallica, Sad But True, total. Sad But True, Ele mistura ali um Megadeth, mistura ali bastante Metallica. E assim, eu sigo um cara no Instagram, não sei se você já viu, um baterista que ele fica tocando, como se fosse o Lars tocando outras músicas. É sensacional. É sensacional, ele tem um display do Lars atrás, aí ele fica tudo torto. Qualquer música ele toca do jeito do Lars, fica muito... E faz aqueles bagulhos os agitos, tudo. Mãos, o palitinho, tá? É muito foda. É muito engraçado. Mas o Lars, eu acho que o Injustice for All foi o disco onde ele achou o som de bateria dele, e aí o Injustice não tem baixo, né? E aí quando eles pegaram o Bob Rock para produzir, é um cara que tinha uma visão mais pop e tudo mais, que era o que eles estavam procurando. E é um disco muito baseado no Back in Black do AC/DC. Isso é uma coisa que pouca gente fala. Pode ver que o tipo de levada é levada do AC/DC, com as guitarras do Metallica. Dizem que ele pediu para copiar aquela coisa do Dr. Feelgood do Motley Crue. Eles chamaram ele por causa do som do bumbo do Dr. Feelgood, né? Mas a ideia da banda no geral é porque o Back in Black é o disco de rock mais vendido de todos os tempos, né? Até hoje, desde 1980. E eles queriam fazer um novo Black Album,
entendeu? Basicamente era essa a ideia. Tem muita coisa que as pessoas não falam. Por exemplo, caramba, fugiu o nome da música, mas enfim, Nothing Else Matters, a balada do disco, diz que o James chegou pro Bob Rock e falou assim, cara, eu ouvi essa música do Chris Isaak e a voz dele é grande da música, eu queria isso nessa música. Você entendeu? Ninguém pensa em Metallica em Chris Isaak, entendeu? Ah, mas é igual? Não, não é igual, não tem nada a ver. Mas ele queria aquele tipo de presença na voz. A referência. A referência era essa. Então a referência era o AC/DC. E você vê que o Lars simplificou a forma de tocar. Aí no Load Road ele continuou usando a mesma fórmula, só que colocando alguns elementos a mais, tal. E de uns anos para cá ele relaxou, né? Entendeu? Ele tá tocando mal, entendeu? E etc. Então não tem coisa que não dá para dar desculpa. Entendeu? Mas ele criou a parada. Mas ainda assim toca, né? Toca, você sabe que é o Lars, né? Sim. Agora sim, explorando a mente do produtor aqui, o produtor que já lançou muita coisa foda, muita coisa que fez bastante sucesso. Então, assim, claro, cada um tem um jeito de pensar. Mas você acha que quando os caras estavam compondo um Black Album, por exemplo, o produtor estava lhe dando pitaco, bastante, que a gente sabe que estava. Você acha que eles sabiam que aquilo ia virar o que virou, cara, que ia explodir? Acho que eles tinham noção que eles queriam crescer mais, porque eles estavam em ascensão. Cada disco deles, eles estavam melhores. Se você lembrar a capa traseira do Master of Puppets, tem eles com o estádio lotado, é uma abertura pro Rush, né? O estádio não era eles ainda, mas eles estavam em ascensão. O Injustice for All deu mais um passo one, né? Foi o primeiro clipe que eles fizeram. Sim. Eles não Porque trabalhavam. muita gente não sabe, mas eles não faziam videoclipe, eles deram conta. Tanto que o Cliff and All é só imagem podre. Imagem, pô, só VHS. Só VHS. Eles não faziam videoclipe, eles não usavam visual de palco. Sim. Coisa que eles usam hoje, eles não usavam, eles deram conta de um monte de coisa que era comum da época, eles fizeram um anti-marketing, para fazer a coisa acontecer. Mas aí eles lançaram o One, e o One fez a banda crescer mais ainda, eles estavam em ascensão. Então, tipo assim, vamos dar um passo maior, eles queriam dar um passo maior que aquilo, mas se eles sabiam que eles estavam fazendo um novo Dark Side of the Moon, um novo Back in Black, acho que não. Então, acho que ninguém sabe, né? É muito difícil. A gente torce, né? Mas certeza, porque no final das contas, quem decide é o público. Você pode colocar o dinheiro que for. Eu já vi artistas, já trabalhei com artistas vários artistas diferentes que se colocou o mesmo tipo de investimento, seja de energia, tempo, dinheiro, tudo mais, e uns viraram e outros não. Então. Porque caiu no gosto do público ou não caiu. Isso pode ter a ver com o momento que é lançado, isso pode ter a ver com situação política do país, que de repente, por exemplo, uma coisa que era lançada nos anos 90 vendia mais do que uma coisa que é vendida hoje, porque a gente estava com dólar 1 por 1. Entendeu? Então vende mais. Né? Então tem uma série de condições que podem acentuar, atenuar. Mas quando um disco pega uma situação como essa do Black Album, são 35 anos mais ou menos, e ainda é relevante. Você falar do Back in Black são 45 anos, ainda é relevante. Falar do Dark Side of the Moon, 1973, não quero fazer conta. Você mas enfim, Michael Jackson Thriller, né, 82. Temporal o som, você escuta, você não fala que gridinha é uma coisa gravada 200 anos atrás. O disco mais vendido de todos os tempos. Isso. Entendeu? Só porrada, só música boa. Então, e com base nisso você está falando, não sei se o produtor estava pensando... Eu estava conversando com a Silvia vindo para cá hoje, que faz a produção da gente aqui também. Cara, será que o Tony Iommi, os caras sabiam que iam fazer aquilo? Não sabiam, simplesmente fizeram. Eu lembro de uma história que eu acho muito legal. Quero falar de duas coisas aqui. Uma delas dessa coisa do Tony Iommi, e a outra eu fugi aqui, mas eu vou voltar, peraí. Só para eu recapitular. A gente estava falando do Michael Jackson. Depois eu quero falar do Michael Jackson, me lembra. Tony Iommi. Os caras tocavam blues. Eles eram uma banda de blues. Aí eles iam tocar e ninguém dava a mínima. Eles começaram a aumentar o volume dos amplificadores. Aí começou a distorcer. Entendeu? Aí o Tony Iommi perdeu a ponta dos dois dedos aqui. E aí ele teve que afinar mais baixo. Aí a guitarra ficou afinada mais baixo do que era. O Tony Iommi tocava de extrato. E um dia, naquelas coisas meio de rua, ele estava tocando num lugar, ele bateu a guitarra no teto, porque era baixo o teto, e quebrou. E aí ele foi numa loja em penhores e ele só achou uma SG, que tem humbucker. Então, humbucker, afinado mais grave, distorcido. Já começou a virar metal, entendeu? Aí o Geezer Butler foi assistir uns filmes de terror e falou, pô, a gente podia usar essa temática. É isso que eu estava falando, essa coisa mais sombria. E aí os caras criaram o heavy metal. Mas você acha que é verdade essa história do dedal que ele usava? É verdade isso aí ou não? Ele usa, você pode ver as fotos. Uma coisa... A gente, quando o Viper abriu, a gente era tudo moleque, 20 anos de idade. A mão do cara. 20 anos de idade, a gente, aquelas zoeiras de moleque sempre assim, eu vou pedir uma palheta, eu vou pedir um dedo, né, pro cara, aquelas coisas, né?
Cara, na hora que o cara chegou, ninguém conseguia falar. Né? Pô, caralho. É o cara, ele passou cheiroso pra caralho, não sei o que, sabe assim, eu não sou de ficar cheirando o homem, mas o cara passava e Vinha aquele... o cara veio com aquela jaqueta de couro, com franja, sabe assim, Sim. caralho, chegou todo é homem, tipo, velho, que é isso, sabe? Aí ele veio, cumprimentou todo mundo, super simpático e tal, ninguém viu o dedo do cara. Ninguém prestou atenção. E ele deu a mão direita pra gente, que aqui não tem os dedos. Ninguém se ligou em nada, a gente tava tão starstruck, né, que não... Isso e a aí gente assistiu a passagem de som de cima do palco, né? Vocês tiraram fotos? Nada. Ninguém tirava naquela época? Nada, não tinha, cara. Do show do Metallica, o Marcelo Rossi estava em cima do palco. Bom, o show do Metallica, depois eu conto detalhes assim, mas toda a minha turma estava em cima do palco. Toda a minha turma, a galera do Parque Novo Mundo inteiro. Caramba. Por vários motivos. E o Marcelo Rossi, que é fotógrafo, sim, sim. tira foto para todo mundo, fotógrafo oficial do Kiss, do Rush e tudo mais, sim, aqui no Brasil e tal. Aí eu falei, tira uma foto. Eu sentado assim, e o Kirk Hammett tocando a uns 5 metros de mim, assim, né? E eu assim, queimou a foto. Eu não tenho. Entendeu? A única foto que o Marcelo tirou várias fotos, eu não saí nenhuma do show do Metallica. Tem foto da galera toda reunida, eu estava no PA, eu não saí nas fotos. Mas enfim... Mas nunca não pode ter Alzheimer. Senão tá fudido. Apaga isso aí. Apaga, né? E o que eu tava falando do... Você ia falar de Michael Jackson? Michael Jackson. Eu tenho o Thriller é o disco mais vendido da história da música, um dos mais importantes e tudo mais. Então eu devo ter aí, sei lá, uma meia dúzia de livros que falam a respeito dele. 2 do Bruce Springsteen, um do Quincy Jones, outro de tal. E, enfim, esses livros, todos eles falam a mesma coisa. Diz que a indústria da música estava caindo. Eles atribuíam isso ao surgimento do videogame. Entendeu? Que o Atari fez a molecada pirar no videogame e deixar a música de lado. Então, quando eles entraram no estúdio, eles entraram com um firme propósito de salvar a indústria da música. Entendeu? Eles falaram, a gente precisa fazer um disco que faça com que as pessoas levantem de casa, vão até uma loja e vão comprar um disco. A gente precisa salvar a indústria da música. Caramba. Entendeu? Essa era a resposta. Então, eles não fizeram... O disco não foi um disco que foi... Por acaso, o Billie Jean tem tipo 100 mixagens diferentes, né? Mas se eles sabiam que já ia fazer um negócio que... Eles queriam fazer, assim... Você se explica até uns timbres de lá, né? Sim, isso podia não ter acontecido, mas o propósito era esse, desde o começo. E é por isso que você tem thriller daquele tipo de videoclipe que é meio cinema, meio videogame, meio joguinho? Aí eu já não sei dizer se eles tinham isso, nos livros não fala sobre o clipe, mas aquilo foi uma jogada que eu lembro que no Fantástico para tudo e passa um clipe que tinha uns 20 minutos, mais ou menos, que era uma história mesmo, era um filme. Sim. Passa o clipe inteiro no Fantástico. Eu trabalhava em bar, eu era o DJ também, né, fazendo as coisas. No meio da noite, bar, neguinho bebendo, a gente colocava Thriller e neguinho assistia inteiro, entendeu? Que Isso louco. eu tô falando 91... Tal, anos depois, entendeu? É uma coisa... Isso que você falou é verdade, as pessoas não fazem ideia, mas aqui no Brasil a gente era pautado pelo Fantástico. Eu lembro da Radio Gaga do Queen, quando rolou, eu lembro de Lick It Up. Lick It Up. Ó, o Kiss resolveu tirar, porque foi um ano depois deles terem... Não, no mesmo ano deles terem vindo aqui pro Brasil, foi 83. Acho que Esse é 83, Lick It Up. 84, Aí falou assim, e agora eles resolveram tirar a maquiagem, mostrar os rostos. Aí aparece os caras, né? Aquele começo, primeiro eles meio de lado. Depois, só os pés, né? Não mostra depois a cara. aparece os caras e fala, pô, estranho, já imaginava, porque eles tinham só um... Né? O Gene, né? E o Bravão. O Eric, cara, é uma coisa assim, caramba, que cara estranho, né? Bravão. E a gente vivia do Fantástico, cara. Tudo que rolava era o Fantástico que mostrava pra gente. Era o lançamento de quase tudo, né? Era um troço meio louco, assim. Ter um clipe no Fantástico era um acontecimento pro artista. E do Michael Jackson eu sei disso, que eles fizeram com esse propósito. Do Dark Side of the Moon, por exemplo, eles estavam na merda, porque o Syd Barrett tinha saído. E ele era a estrela da banda. Entendeu? E eles entraram no estúdio falando, vamos ver o que dá para fazer. Entendeu? E começaram a fazer só no meio do processo que eles falaram, caramba, isso aqui tá ficando bom, cara. Eles não tinham noção de que... Foi a primeira vez que o Roger Waters escreveu letra. Ele nunca tinha escrito letra na vida. Caramba. É surreal aquilo. É surreal de bom. Tá? Um disco de 73 até hoje relevante. Toda vez que sai... Edição de 15 anos, edição de 20 anos, de 25 anos, toda edição comemorativa eu compro. Né? Assim, eu tenho N Dark Side of the Moon. Passa assim com alguns discos.
E já que a gente está falando até desse conflito generacional na música, né? Uma coisa que eu queria perguntar muito, eu lembro que eu vi uma entrevista do João Gordo, de alguns anos atrás, dele falando sobre o Ratos de Porão, que ele procurava um estúdio que gravasse em fita, porque ele fazia questão de gravar em fita por causa da sonoridade. E, ao mesmo tempo, já muitos produtores me falaram, olha, isso daí que ele fez foi meio besteira, porque hoje em dia você, com a tecnologia que tem, você consegue simular perfeitamente a gravação em fita. Né? E eu ia perguntar justamente, essas técnicas de gravação que evoluíram tanto, faz ainda diferença essas gravações analógicas para o digital? Faz diferença um microfone no amplificador ou uma guitarra gravada em linha e você usar um plugin para fazer um reamp, por exemplo? O que eu costumo dizer para as pessoas é que nada é igual a nada, tudo é diferente de tudo. Por exemplo, se usar um Marshall JCM800, você gravar com ele, se alugar outro e gravar é outro som. Não é igual. Mesmo o Marshall JCM800, tem uns que eles fazem a distorção numa válvula, uma 12G67, e tem uns que eles fazem num diodo. A mesma linha. Tá? Um é de diodo e outro é de válvula. Tá? Então, assim... mas e se eu pegar o mesmo ampli da mesma época? Não é igual. Porque em eletrônica tem um negócio que é ai, caramba, fugiu o nome, mas é quando você, por exemplo, um resistor, ele pode ter entre tanto de resistência e tanto. Ele tem uma margem de... Né? Então, isso aí, você tem em praticamente todos os elementos eletrônicos. E isso vai fazer com que cada um tenha um som. Então, nada é igual a nada. Tá? Você já tem que começar a partir daí. Vamos libertar, tirar esse demônio da frente. Não adianta eu ter o mesmo ampli do cara que não é igual. Tá? Tudo é igual, é diferente. Tá, agora vamos falar da gravação analógica e gravação digital. Gravação analógica, ela foi feita para ser hi-fi, alta fidelidade. Se gravava orquestra com gravação analógica. Entendeu? Sempre se procurou o hi-fi. Desde o começo das primeiras gravações, os caras queriam gravar o melhor possível. Começou gravando em cilindro de cera, aquele cilindro do Edison, tal, que se você procurar, tem ele recitando Mary Had a Little Lamb, tal, não sei o que, isso 1912, sei lá, uma coisa assim, tal. Aí depois foi pro acetato, aí foi pro vinil, aí depois da Segunda Guerra passou a se gravar em fita analógica, e aí depois passou o multitrack, também ali no meio dos anos 60, coisas tal, não sei o quê. Tudo isso aí sempre buscando evolução. Então, por exemplo, os primeiros microfones, eles tinham um circuito valvulado, passava por um amplificador que era valvulado, passava por um compressor que era valvulado, porque a válvula era a tecnologia da época. Depois eles substituíram pelo transistor. Por quê? Porque o transistor dava um som mais próximo do real, entendeu? A gravação digital dá um som mais próximo do real, do que o analógico, entendeu? Isso quer dizer que é melhor? Depende. Você quer um som mais próximo do real ou você quer um som colorido? Se você quer um som diferente do que você está mandando, talvez o analógico seja o caso. Mas o quanto ele é diferente, é isso que o pessoal tem uma noção totalmente errada. Eles acham assim, vou gravar tipo no rolo e vai soar o Masters of Reality do Sabá. Não, o Masters of Reality do Sabá soa daquela forma pela construção musical, a forma como eles tocavam, a forma como eles compunham, a forma como se microfonava. Usava, por exemplo, bateria, os caras colocavam abafadores em cima das peças para ficar... Não adianta você pegar uma bateria, uma Yamaha 9000, maravilhosa, lindona, tal, e aquele sonzão, e querer tirar o som do Masters of Reality, porque não era aquele sonzão. Era um som fechado, a sala tinha carpete na parede, entendeu? Então todo o sistema fez com que, inclusive o analógico, a gravação analógica, fez com que tivesse aquele som. Você quer um exemplo legal? Pega o disco do Foo Fighters lá, o que eles gravaram tudo em analógico. Fugiu o nome aqui. Depois eu lembro. Mas eles resolveram gravar tudo em analógico, gravaram na garagem da casa do Dave Grohl, com o equipamento que ele comprou do Sound City e tudo mais. E ele soa um disco moderno. Ele não soa como um disco do Sabá, de Purple e tudo mais. Porque a forma que eles compõem, a forma que eles tocam é moderna. Entendeu? Porra, vê o Bill Ward tocando munheca pra caramba, todo cheio de traquejo. O pessoal ouviu jazz pra caramba quando era pequeno, que o jazz era a música popular antes do rock and roll, entendeu? Então tem outro swing ali que o Taylor Hawkins, que é um excelente baterista, não tem. Taylor Hawkins é porrada, entendeu? Outro tipo de coisa. Então o Taylor Hawkins nunca vai soar como o Bill Ward, e o Bill Ward nunca vai soar como o Taylor Hawkins, gravado em analógico ou não. Esse é o ponto. Entendeu? Então, se você acha que eu preciso gravar em analógico porque o meu som vai ficar igual de tal, esquece.
E Cagada. pegando esse gancho que você está falando, a gente tem hoje muita facilidade de gravar, mas a gente ainda tem uma galera que vai para estúdio para fazer. O que você pega de bizarrice de gente que chega lá sem saber, fazendo, assassinando, vamos assim dizer, coisas da música? Você fala, meu Deus do céu, não é possível. Você falou que você mexeu num dos amplis porque a pessoa não sabia. Sim. E quanto isso continua acontecendo, e o que você pode dar de dicas, de repente, para as pessoas, antes de gastar esse dinheiro no estúdio? Pô, vou gravar um disco no estúdio porque eu tenho esse sonho. O que você precisa de preparação para fazer? A questão toda, o ideal seria entrar num estúdio com alguém que conheça o estúdio e com um produtor mesmo. Explicar um pouquinho o que é um produtor. O produtor ele é o responsável geral pela sonoridade do trabalho. Sonoridade e feitura do trabalho. Então ele é o cara que ele vai ouvir o artista, ele vai entender o que ele quer passar. Termos artísticos, tipo assim, porra, é uma banda de hardcore ou é uma banda de metal? Ou é uma banda de crossover? Ou é, entendeu? Peraí, deixa eu entender o que é. Deixa eu ver o que esses caras ouvem, o que eles estão esperando ouvir. Entendeu? Que tipo de som que eles querem. Tá, beleza, chegamos num acordo. Vamos marcar o estúdio, quanto que eles têm de dinheiro? Tá, que estúdio que a gente pode pegar? Quanto tempo a gente pode usar nesse estúdio? Entendeu? Tudo isso é parte da produção. Dentro do estúdio, ele dirigia esses músicos tanto na parte de timbres quanto na parte de execução. Porque tocar ao vivo é uma coisa e tocar em estúdio é outra. Né? É diferente porque você precisa... o que se errou ao vivo, passou, né? Já foi. Né? Hoje não, porque se filma com o celular. Né? Mas errou, passou. Agora, errou no estúdio, vai ficar pro resto da vida. Então, tem que refazer. Então, o ideal seria entrar sempre com o produtor. Muita gente torce o nariz quando fala em produtor, porque eles acham que é uma pessoa que está ali para mudar o som dele. E alguns produtores realmente fazem isso, trabalham dessa forma, não é como eu trabalho. Eu quero entender o que você quer passar, eu quero te ajudar a passar o que você quer passar. Porque você não tem conhecimento dentro do estúdio para passar e eu tenho. Entendeu? Eu posso te ajudar nisso. Ah, mas por que você fala assim, né? Porque parece uma arrogância. Não, porque faz 30 anos que eu faço essa merda. Entendeu? Uma hora você aprende, né? E como eu já fiz muita coisa que deu certo, acredito que eu aprendi. Entendeu? E muita gente acha que eu aprendi também. Então não é arrogância, é uma questão tipo assim, o que você faz? Eu sou carteiro. Ok, eu sou produtor musical, é a minha profissão, é o que eu faço. Entendeu? E eu faço bem o que eu faço. Assim como o carteiro entrega bem a carta. Eu vejo dessa forma, nós somos operários. Todo mundo é da classe operária, está tudo certo. Entendeu? Não é ego aqui. Né? Mas essa seria a parte principal da coisa. Você chegar bem preparado, porque é muito difícil você saber o que é estar bem preparado sem você ter uma opinião de fora. Às vezes o cara acha que ele tocar muito rápido é estar bem preparado. Aí você mostra para ele assim, não, mas ó, você está tocando essa corda e está ressoando aquela outra ali. Entendeu? Você tem que abafar essa corda. Não, aí a gente pode colocar, né, uma flanela aqui, né? Tal. Muita gente faz esse tipo de coisa. Eu lembro do Metallica gravando o Black Album, colocavam nas duas cordas de baixo uma fita crepe, né? Para o James gravar a base para não ficar ressoando a corda e tal. Legal, tem alguns truques que a gente pode usar. Mas, no geral, isso vem do músico saber tocar. Entendeu? Do músico saber se colocar. O batera tocar a caixa forte e o chimbal mais fraco, porque ele quer ouvir a caixa mais alto que o chimbal. Ah, mas você não tem volume separado? Tem, mas não adianta. Na hora que você subir a caixa, vai vazar o chimbal. Não tem jeito. É isso. Você não tem volume para voz? Tenho, mas você tem que cantar alto, porque se você não cantar alto, tua voz não projeta, ela não corta no meio da base. Eu vou ter que aumentar a tua voz, a base vai ficar pequenininha, porque a tua voz está... Você está balbuciando. É uma banda de metal tocando, está todo mundo socando a porrada. Você tem que cantar alto, velho. Você tem que projetar a tua voz, entendeu? Esse tipo de coisa não tem como o cara saber... Claro, algumas pessoas sabem instintivamente, lógico, mas no geral não tem como o cara saber sem ter uma direção, entendeu? Então o produtor ajuda muito nesse sentido. Só que assim, eu entendo as pessoas gravando em casa e fazendo sozinhas por uma questão de custo, entendeu? Pô, o cara não tem ainda mais um meio de metal, né? Até eu falava, o Monstro era uma ONG sem fins lucrativos, né? Porque, velho, não dava, nunca deu dinheiro, entendeu? Todo o dinheiro que entrou pouquinho, sempre a gente gastou 6, 7 vezes mais, entendeu? Não tinha jeito, né? Então, quando você vai gravar um disco, você tem que pensar, você vai gastar 200 mil reais para gravar um disco? Ele vai vender? Não vai. Você tem 200 mil reais para colocar? Você tem um carro para vender de 200 mil e não vai te fazer falta? Legal, é um sonho teu, você quer fazer, beleza. Se você não tem, você vai fazer em casa, você vai gastar 5 mil no equipamento, faz o melhor possível e está tudo bem. Eu não sou contra a produção em casa, né, do pessoal. E uma pré, você acha que ela realmente ajuda, né? Porque acho que tem muita banda que foge de fazer a pré, né? Sim.
né? E minha experiência pessoal, eu sempre senti muita diferença em fazer a pré, né? O que você aconselha nesse caso? A pré-produção é o seguinte, primeiro a escolha de repertório, primeiro é essa questão de você ver o estilo da banda e etc, e a escolha do repertório. Esse é o primeiro passo da coisa. E aí você vai escolher as melhores músicas possíveis, porque, cara, gravar bem música ruim não resolve nada. Não resolve absolutamente nada. Esses discos todos que a gente falou, que são clássicos, tal, ficaram porque as músicas são ótimas. Entendeu? Moving Pictures do Rush, seja o disco que for aí que você fala, o Master of Puppets, tal, ficou porque as músicas são boas. Entendeu? Você vê que colocou a música Master of Puppets no Stranger Things e a música bombou de novo com uma regeração de molecada, porque a música é do caralho. E é uma música de quase 9 minutos. Entendeu? E tá cheio de disco foda aqui, assim, disco foda assim, de produção, que o cara pagou, o cara tem o melhor instrumento, tipo assim, melhor produtor, melhor tudo, e não é legal. Não é legal, O som é bom, né? É um disco tecnicamente bom, mas... Eu costumo dizer que esses discos não são bem produzidos, eles são bem gravados, bem feitos. Bem gravados, mas não é bem produzido, porque eu prefiro, sei lá, ouvir Misfits, que é podre, entendeu? Mal gravado pra caramba, mas as músicas são legais pra caramba, entendeu? Do que ouvir um disco que as músicas são ruins e é bem gravado. Mesmo porque gravar bem hoje é muito fácil. Entendeu? Você tem um som bonito de guitarra, com qualquer coisa você faz hoje. Entendeu? Antigamente não era assim, né? Então, eu acho que o principal é essa coisa do repertório. Mas, assim, vamos falar da pré. Depois que selecionou tudo, isso já é parte da pré, vamos para o ensaio, vamos acompanhar a banda tocando. E vamos fazer aquilo soar melhor. Eu costumava levar para fazer produção, aqueles gravadorzinhos da Zoom, que tem 2 microfonezinhos assim, sabe? E gravar, né, direto, o pessoal tocando. Toca a música, beleza, vamos ver. Baixista, o que você está fazendo aí nessa parte? Tal? E se nessa parte, a gente, em vez do baixo fazer isso, a gente, tipo, para baixo, fica só guitarra e caixa, para o resto da bateria também, para a gente ter bastante destaque para a voz, tá? Nessa outra parte aqui, agora vamos fazer o seguinte, a bateria, em vez de entrar no crash direto, entra no chimbal fechado. Que a guitarra tá abafadinha também, tal, não sei o que, tal. Agora no refrão, senta a mão, todo mundo solta a mão e vamos tal, não sei o que. Aí vamos fazer isso, aquilo. Vamos tocar a música, toca. Aí você vê os caras já estão assim, cara. Vamos gravar. Você grava. Uma parece demo e outra parece disco. Gravado do mesmo jeito. Exatamente do mesmo jeito. Só de você mudar o arranjo. O arranjo é muito, muito importante. Entendeu? E quando eu estou falando disso, tudo são coisas que eu proponho, mas quem define se vai ficar é a banda. Então eu falo para eles assim, eu sou mais um cara dentro da banda, só que eu estou vendo de fora. É a única vantagem que eu tenho. Tá? Que eu estou vendo de fora e que eu tenho mais experiência que vocês nisso. Mas o que vocês acham da gente tentar isso? Vamos tentar. Se eu vejo que todo mundo torceu o nariz, não é a ideia, não ficou legal. Vamos tentar uma outra. Vamos tentar outra. Pô, agora todo mundo gostou e está soando bem, está soando melhor do que estava soando antes. Se não estiver soando melhor, a gente volta porque estava antes. Beleza, não tem problema. Mas só isso já faz toda a diferença. Então quando você entra para o estúdio, o jogo já está ganho, cara. Entendeu? Outra coisa que eu faço muito, batera tá tocando, eu falo, cara, eu não estou ouvindo tua caixa. Aí o cara fala assim, não, aqui dá para microfonar. Eu falo, não é microfone, eu preciso ouvir tua caixa. Você precisa tocar tua caixa para eu ouvir. Mas é que meus pratos são muito barulhentos, então você precisa trocar de prato, velho. Mas é a tua caixa, você não está tocando a caixa com a intensidade que tem que tocar. Mas não sei o que, sempre arranjo desculpa, né? Tal. Aí eu falo assim, beleza, tal. Eu vejo um ensaio de uma banda que eu gosto, que eu sei que tem um batera bom, eu falo assim, cara, vem cá, vem assistir um ensaio comigo. Tal. Sento ele do lado do batera, assiste aí. Sai do ensaio e fala, porra, o cara senta marreta, né, velho? Não fica bom? Fica. Então, você precisa fazer isso, cara. Você precisa fazer. É assim que o pessoal toca. Quando a gente toca metal, a gente senta a mão, cara. Entendeu? Quando eu digo senta a mão, não é ir além do que precisa, mas você precisa tirar som do instrumento. Então, a mesma coisa acontece com o bumbo, isso aqui, eu pego no pé dos caras para equilibrar o kit, do jeito dele tocar. Pô, não estou ouvindo teus tambores, cara. Teus tons, toda vez que você vai para os tons, não aparece a frase. Porque a frase é muito rápida. Simplifica a frase. Tem que aparecer. Porque tal pessoa faz. Sei lá, o Eloy faz. Eu falei, o Eloy é um monstro, velho. O Eloy não é humano. É diferente. Entendeu? Nós que somos humanos, a gente toca de outra forma. Entendeu? Pô, já toquei com o Eloy em algumas situações. Essas jams, tipo, tinha da própria Road Crew, né? Sim, e tudo mais, do Stay Heavy, né? Essas coisas. Blackmore. No Blackmore, no Manifesto e tal. Aí, porra, estavam tocando bateria numa banda e a bateria tá ali e tal, não sei o que. Aí entra, sei lá, o Aquiles ou o Eloy.
Ou o Rodrigo do Cosmos, né, que é outro sim. monstro, né? A bateria triplica de volume. Ela tem que lá aumentar o volume de ampli, senão você não se ouve, cara. Sabe? Parece que vem tudo já com sound replacer, né? Tudo sampleado, sabe? Fala assim, então, se quer tocar rápido assim, entenda que tem que tocar rápido com pegada, né? Sim. E assim, e você vai trabalhando. Isso tudo de uma forma extremamente respeitosa, extremamente carinhosa. Não sou, eu não sou radicalzão de brigar, entendeu? Não tenho esse tipo de coisa. Não é comigo, né? Eu vou mudar um pouquinho o assunto, mas acho que ainda vou continuar nessa história da produção. Você trabalhou com Charlie Brown Jr. Eu conheci Charlie Brown Jr. quando Charlie Brown Jr. ainda era uma demo. Legal. Eles ainda, Charles Brown Jr. eles ainda cantavam inglês, eles tinham uma pegada que misturava ali talvez um Megadeth com Suicidal. Pantera. Suicidal, Megadeth, Pantera. O quanto, e eles explodiram indo pra, né, com a música para Malhação, com uma pegada bem de praiana, de uma coisa até bem parecido com o Suicide, apesar do som não ser muito parecido. O quanto tem de vocês ali de olhar pro Chorão e falar assim, cara, essa é a tua pegada? Então, eu fui engenheiro de som no Charlie Brown Jr., eu nunca fui produtor, né? Eu trabalhei em, acho que 9 discos deles. Desde o segundo, não trabalhei no último e teve um no meio também. Tal. Então, assim, eu pegava a coisa já feita, eu não acompanhei pré-produção e tudo mais. Eu sei que o Tadeu Patola tem muito a ver com isso. Que o Tadeu namorava, depois ele casou, namorava a Gi, que era a irmã da namorada do Champignon. E ele via o moleque lá tocando, o Champignon era novinho pra caramba, e o moleque talentoso pra caramba, e via os caras tal, e parece que ele que deu uma chamada nos caras, senta aqui, vamos conversar. Assim, claro que não vou garantir que a proposta de cantar em português, por exemplo, veio dele. Não posso te dizer, eu nunca conversei sobre isso com ele. Mas ele é um cara que já tinha uma visão mais comercial da coisa, entendeu? E eles estavam querendo profissionalizar a coisa, entendeu? Então pode ser que foi encontrou as duas coisas ali, não posso garantir. Porque o Charlie Brown tem essa coisa comercial, mas assim, por trás daquilo, pelo menos eu que vi eles no comecinho, eles são músicos excepcionais. Pra caramba, eles são incríveis. O Marcão tocava em banda instrumental, eles Mr. tinham Green. coisas incríveis, assim, assim, como músicos, independente do sucesso comercial que eles atingiram em determinado momento. Não, eles eram incríveis, são incríveis ainda. O Marcão e o Thiago são sem dúvida, a melhor Puta dupla de guitarrista. guitarristas do pop brasileiro, assim, do pop rock brasileiro, não tem pra O ninguém. Pelado, puta baterista, Pelado era velho. monstro. Monstro. O Pelado era o mais experiente deles, né? Era o Pelado mais era um pouquinho experiente. mais velho que eles. Foi até no Vulcano. Inclusive, ia falar disso, né? Gravou a primeira, a One Push Nenama. Então, o Vulcano. O próprio Champignon. O Champignon tem a minha idade, talvez o Champignon hoje teria por volta dos 46, 47. Ele dava aula de baixo para molecada com 16, 17. Isso aí. A gente ia na casa dele fazer aula, assim, um absurdo que ele já tocava. Champ era um músico assim, fora do comum, não E tinha. o próprio Chorão, cara, que as pessoas falam, não, o cara era mó gênio, cara, porque ele fudido, fazia. O Chorão teve tanta polêmica na Uhum. vida dele que as pessoas não percebem o quão bom vocalista ele era. O cara cantava rap bem, o cara cantava coisa suave bem, o cara cantava com pegada bem. Enfim, tinha Você pode não gostar do swing. som. mas tem que saber quando o cara é bom. O Charlie Brown não era o meu som, nunca foi. Eu gosto. Nunca foi o meu som. Mas assim, cara, não tem como dizer que os caras eram ruins, era um absurdo de bom. Essa parte de gravação, inclusive, era engraçado que às vezes a gente ficava 3 horas para timbrar uma guitarra, mas gravar era 1, 2 takes. Porque os caras tocavam pra cacete, entendeu? Era surreal, assim, né? Mas eu sei que o Tadeu tem muito a ver com essa coisa. O Tadeu fala que ele introduziu os wah, os reggae, entendeu? Eu não sei exatamente detalhes disso, porque eu não acompanhei, como eu falei. E eu peguei a partir do segundo disco. Então, essa mudança já tinha sido feita, né? Então, O que tem instrumental mais foda é o segundo. Você pega o instrumental dele, mano, nossa. não é legal. Não, mas eu digo assim, essa coisa de já ter os reggaes, sim, né, sim, que sim. já tem Quinta-feira, por exemplo, no primeiro disco, já tem os wah, né, a própria... tudo, né, já tem essas coisas todas que vieram ali. Eu acho que foi uma conjunção de fatores, meio como foi o Álbum Preto também. O Álbum Preto dizem muito que foi o Bob Rock que fez ficar aquela sonoridade, mas se ouve as demos de antes do Bob Rock, já era aquilo.
entendeu? Só poliu, mas já era aquela ideia, já era mais simples a levada de bateria, já era outra coisa. Então acho que ali foi uma combinação de fatores. Os caras, todas as formações do Charlie Brown Jr. só teve monstro, cara. Não teve um cara fraquinho ali, entendeu? Não teve um cara mediano. Todos eles são ótimos. É verdade. E você falou do Tadeu, cara. Eu tô pensando que nem tinha o Lagoa 66 e depois virou Lagoa. Isso. Uma puta música, puta ideia, mas assim, nunca rolou. E a voz dele é bacana também. Parece que ele fazia uns jingles, né? Uns bagulhos assim com a voz dele e tal. O Tadeu, cara, tem um monte de coisa, tipo. Castelo Rá-Tim-Bum, essas coisas que tem voz dele, que tem guitarra dele, sabe? Eu conheci ele antes deles gravarem aquele primeiro disco do Lagoa, né? Que foi com o Rick aí também, com vocês aí. Eu conheci, era ele, o Monari. Sim. O Leonardo, batera, o Elinho, baixo. Sim. Eram uns puta músicos, cara. Puta músicos. Mas ali foi o seguinte, a banda já tinha acabado faz tempo. Quando o Rick entrou na Virgin, ele quis lançar, porque ele era muito fã, ele assistiu os caras no Dama-Choque, sabe, Ai, como é que é o nome da outra casa lá, que era pertinho? Era o Anta. Ele assistiu os caras lá, né? Então ele era fã, ele quis lançar. E aí ele reagrupou a banda. Que não era o Elinho, que era o baixista, tal, reagrupou tal e fez. Mas o Tadeu mesmo fala assim, já não era mais o momento. Fizeram vários shows, que eu até vi eles no Aramaçã em Santo André tocando, fizeram várias coisas. Mas ele fala, já não era mais o momento. Tem uma história legal tem um clipe acho que era Bem Feito da música e tal. E eles queriam pegar um João Bobo e explodir o João Bobo, né? E daí não tinha ideia de como fazer. Aí tinha o Celção, que era assistente do Tadeu, que era um cara, a gente chamava de gordo ferramenta, né? Porque ele resolvia tudo, né? Que você pensar, ele resolvia. Fala, mete um extintor na bunda desse boneco aí que ele explode. Aí fizeram, cara. Aí, além de explodir, saiu aquela fumaceira e tal. Aí tem no clipe e tal. Eu sempre lembro essas coisas. E ele lançou o Lagoa, mas o Tadeu já falou que já não era mais o momento. O Lagoa é meio para o final dos anos 80, né? Que era a coisa. E esse aí, a gente já está falando 95, 96. É porque puta som o disco. O Lagoa 66 tinha uma coisa muito de black, de soul, umas coisas assim e tal. Até de funk mesmo, o funk real, não estou falando de funk do Rio de Janeiro. Era muito inspirado na coisa do começo do Red Hot Chili Peppers, Isso. Entendeu? Daquelas bandas assim, que tinha aquela coisa do funk metal ali no... E nesse disco Lagoa, eles entraram com uma coisa um pouco mais engraçadinha, vamos dizer assim. Tem um pouco disso, que eu tinha demo do Lagoa 66, não era igual. Sim. Assim, então, talvez, não sei se o Rick, ou enfim, quis botar naquela onda que estava rolando nas bandas dos anos 90, vamos fazer uma coisa mais engraçada. Eu não sei. Revista de mulher pelada, aquela coisa. Então, isso foi depois, isso não tinha no Lagoa 66. Eu não sei detalhes da história desse disco, assim. Eu sei que o Tadeu sempre fala isso, já não era mais o momento, né? E aí, pouco depois, ele lançou o Charlie Brown, né? Aí o Tadeu foi para a produção. O Tadeu fez muito jingle, fez muita coisa, assim. O Tadeu é um cara legal para entrevistar aqui, depois de com certeza. Eu falei com ele muito na época, depois perdi o contato. O cara é incrível. Com certeza, esse também Eu fiz muito trabalho com ele, não só Charlie Brown, um monte de coisa. Você é fera pra caramba. A gente trabalhou, sei lá, acho que uns 30 discos diferentes, fácil. Caramba, velho. Então, pra quem, né, tipo, a gente tá falando de pouca coisa aqui, mas dá um Google lá e procura o que esse rapaz já fez aqui, ó. Vai lá pra lá, vê o currículo dele no Google. Rapidinho, você vai ver. Fala, caralho, velho, quanta coisa. Não, é muita coisa. Eu brinco que 2001, por exemplo, eu devo ter feito, sei lá, uns 20 discos diferentes, muito conhecidos e tudo mais. Eu falo que eu dormia quando, né? Nossa. E 2001 foi quando eu lancei o primeiro disco do Monster, né? Então ainda ensaiava com a banda e fazia... Era pai, era tudo, né? Eu não você nunca listou, assim, quantos discos você gravou? Você participou? Cara, eu sou muito desorganizado, cara. Eu sou muito desorganizado, eu não tenho noção... Você tem uma ideia? Tem um lance dos Grammys, né? Eu tenho 4 Grammys que eu recebi. Eu não sabia. Não sabia. Aí um cara, porque, olha a loucura, um dia o Rodrigo Castanho, que era produtor também, lá junto com a gente, fazia toda a parte de masterização do estúdio, puta música, puta cara foda. Um dia ele chegou pra mim e falou assim, Paulinho, a gente ganhou um Grammy ontem. Eu falei, com que trabalho? Ele falou, não sei. Eu falei, como assim? Não sei. Porque a gente não sabia, cara, porque a gente fazia tanta coisa e tudo estava, né, trabalhando e tal. Aí eu fui pegar as estatuetas 8 anos depois. Nossa. Que eu recebi, porque não era, né? E aí um dia uma banda, eu estava gravando Madame Satã, que é lá de Belém do Pará e tal, e o Bernie, que era empresário deles, falou assim, Paulinho, eu entrei no... Não, quantos Grammy você tem? Eu falei, putz, eu acho que deve ser uma meia dúzia, né? Ah, beleza. Daí entrei no site do Grammy, fiz uma pesquisa, tal, você tem 4. Né? Eu falei assim, beleza. Depois eu descobri que porque tem uns que eu fiz edição não dá Grammy, né? Então tem um da Rita Lee, que chama 3001, que eu fiz Pro Tools, né?
Tem um na época a gente chamava de Pro Tools, né, que é aquela edição. E tem um do Charlie Brown, que é o Tamo Aí na Atividade, também, que eu fiz. Talvez tenha mais alguma coisa, mas eu nunca me liguei, entendeu? Nessas coisas. Porque era muito trabalho, muito trabalho. Assim, trabalhar com o Rick era muito legal nesse sentido, porque pela primeira vez eu fazia os trabalhos e ia para a rádio, entendeu? Então, tem discos que eu fiz que são muito legais, que pouca gente ficou sabendo, entendeu? Lá não, a gente fazia, sem brincadeira, a gente mixava na segunda, na terça estava tocando no rádio. Nossa. Entendeu? Era loucura mesmo, sabe? Então, assim, essa foi uma parte muito legal, mas era muito tempo, né? A gente ficou meio maluco ali, era para ponto de todo mundo pirar, assim, eu tive problema de insônia pra caramba, o Rick teve outros problemas, o Lampadinha teve outro. Um dia a gente sentou e falou assim, vamos pegar mais leve. Aí a gente começou a trabalhar mais, começou a partir das 2, pegar até umas 9 e tal, em vez de ficar das 10 às 10 todo dia e tal. Todo mundo teve uns piripaque assim. Agora eu fiquei curiosa, quais são os discos do Grammy? Do Grammy, o primeiro foi se for pensar, por exemplo, esse da Rita Lee é de 2001, mas eu não tenho a estatueta. O Tamo Aí na Atividade, eu acho que é 2006, também não tem a estatueta. 2008 tem o Cidade Cinza, do CPM 22, é o único que eu tenho como produtor, engenheiro de gravação e engenheiro de mixagem. Aí 2009 tem uma coisa muito legal, a gente ganhou 2 Grammys na mesma categoria, foi um empate, com 2 artistas que a gente fez. Imagina que, sei lá, milhares de pessoas se inscrevem, 5 são escolhidos, e aí tem empate em 2 artistas que você trabalhou. É muita, né, cagada, né? Enfim, que é os Titãs com os Sacos Plásticos e o NX0 com um disco chamado Agora. Aí, em 2010, tem um que é o Charlie Brown Jr., Camisa 10, Joga a Bola Até na Chuva. Esses 3 últimos só como engenheiro de som, eu só gravei, tá? Não mixei e tal e tudo mais. Então eu tô devagar, desde 2010 eu não ganhei um Grammy, tá? Tô devagar. Melhorar, né? Mas eu melhoro. Uma coisa que a gente está repetindo aqui várias vezes, né? O Metallica, quando gravou o Black Album, tava com o Back in Black na cabeça, né? O Charlie Brown tava com o Suicidal Tendencies na cabeça, né? E é uma coisa que a gente vê muita banda chegar para um produtor, sei lá, eu chego aqui com a minha banda e te entrego aqui, ó, eu quero soar assim, e te mostro, sei lá, um Metallica, te mostra um Judas Priest, mas obviamente eu não sou Metallica, não sou Judas Priest, dando esses exemplos. Como você gestiona a expectativa de um artista? Porque quando ele te entrega, por exemplo, eu te entrego aqui o Painkiller, fala, ó, quero só assim, fala, mas você tem que tocar algo, né, minimamente parecido, seja em questão de composição, de interpretação, etc. Né? Como você gestiona essa expectativa? Porque às vezes o cara te entrega um Painkiller e ele gravou, e a música dele é um Green Day. Sim. Eu acho que isso vem um pouco antes ainda, porque, primeiro de tudo, eu tenho que entender qual que é a tua expectativa em termos de carreira e etc. Porque, assim, uma coisa é você dizer pra mim assim, pô, eu quero gravar um disco igual o Back in Black, porque eu sou um fãzão de AC/DC, e eu quero, é uma realização pessoal, entendeu? Não tem nada de errado com isso, entendeu? Outra coisa é você dizer, eu quero fazer um disco igual o Back in Black, mas eu quero fazer uma carreira musical disso. E você vai fazer a mesma coisa que já foi feita 45 anos atrás? É meio estranho, né? Então, primeiro a gente tem que entender aonde você quer chegar. Tem coisas, por exemplo, uma coisa que eu falo para muita banda que eu peguei, eu não tenho produzido muito, mas quando eu pego ultimamente, eu falo para os caras, vamos gravar em 3 línguas? E todo mundo acha que eu tô louco, né? Por que isso? Porque, porra, você pega, por exemplo, os Beatles tem She Loves You, então tem I Wanna Hold Your Hand, e tem Com Give Me the Hand também, que é em alemão. Tem She Loves, tem Sleep It, também, que é em alemão. Eles fizeram algumas músicas gravando em alemão, que era para o mercado alemão, entendeu? Então, só que na época você tinha que fazer o disco e distribuir. Hoje em dia você põe nas plataformas, qualquer lugar do mundo você vê, entendeu? Para pensar, se você tem uma banda que canta em português e você fizer em espanhol também, e você conseguir fazer uma dessas músicas virar em espanhol, você tem um mercado absurdo na América Latina, gigantesco. Eu lembro uma vez eu gravando um disco do Sideral, o irmão do Rogério, do Jota Quest, gravando um disco Sideral, e foi participar o vocalista de uma banda chamada Los Pericos, que é lá da Argentina, que é como se fosse uns Titãs, assim, uma banda dos anos 80, com um monte de caras na banda e tal. E ele foi participar. Ele estava falando que só no México
tem 7 cidades que são grandes polos de show, como São Paulo, Rio de Janeiro, entendeu? Etc. Tal. Só no México. Ele falou que se você quiser, na América Latina, você consegue fazer um show por dia, só em cidades grandes, sem repetir cidade, durante um ano. 365 shows só em cidade grande. Entendeu? Então, quer dizer, é um mercado gigantesco. E se você está pensando em profissionalizar, por que não? Porque as pessoas gravam em inglês, falam assim, não, mas você pensa, para você concorrer com alguém cantando em inglês, é difícil pra caramba. Em espanhol também é difícil, não é que não seja. Mas talvez você consiga abrir um mercado. Por que não gravar em português, inglês e espanhol? O que você vai ter o trabalho a mais? Fazer as versões e gravar essas músicas, as vozes, né? Mais uma vez, e mixar essas músicas. E na hora de lançar, você pode lançar o single com as 3 versões juntas. Entendeu? Não é nada demais. E você abre um espaço absurdo para coisa. Eu lembro até de uma banda que me procurou, que era uma banda que fazia hard rock nos 80, né? E aí eles cantavam em inglês. E eu propus isso para eles. Eu falei para eles, cara, deixa eu explicar. Vocês fazem música? Tá, isso aqui, esse público aqui. Ah, o que vocês fazem? A gente faz rock. Ok. Hard rock. Anos 80. Em inglês. Eu falei, vocês vão tocar para meia dúzia de pessoas no manifesto. É o público que vocês vão ter. Tá tudo bem para vocês? Se tá tudo bem, se vocês se sentem realizados dessa forma, tá tudo certo, não tem problema. Porque às vezes é realização pessoal. Mas se vocês estão pensando em uma carreira, não é o melhor caminho. Entendeu? E a gente tem que pôr isso na ponta do lápis, porque você está fazendo investimento, cara. Entendeu? Se é essa questão, se é realização pessoal, bicho, a gente pode gravar em sânscrito. Entendeu? E pode fazer cópia disso dos outros, não tem problema. Agora, se você está falando uma carreira, a gente tem que analisar isso como uma carreira. Né? E ver o que a gente pode fazer para viabilizar isso para mais gente. Né? Então, esse é um ponto que eu vejo de antes, entendeu? A gente tem que conversar isso antes, para depois alinhar essas expectativas de sonoridade. E aí é aquela coisa de colocar lado a lado mesmo e falar assim, não, mas é esse o objetivo? Você sabe que isso aqui não tem nada a ver com isso aqui, né? Você quer verde, mas você está me dando azul. A gente vai ter que pôr um pouco de amarelo aqui para chegar no verde, senão não vai chegar, entendeu? Fala uma coisa, quem é o cara que você fala assim, esse cara é o cara mais foda que eu já trabalhei, um dos... Puta, o Rick é foda, velho. Não, mas de músico, assim, músico, que você produziu, que... O Rick é um músico muito bom, inclusive. Mas, putz, bicho, eu trabalhei muito com músicos de estúdio também, e músico de estúdio é um nível, assim, é muito louco, assim. Eu lembro, por exemplo, o Laércio da Costa, que é percussionista. Eu lembro de chegar no estúdio, tipo, 9 da noite, e falar, porra, Paulo, eu já cobri 3 discos hoje. 3 discos, ele fez 12 músicas num estúdio, 12 músicas em outro, 12 em outro, e ia fazer mais 12, no mesmo dia. Entendeu? Isso nos anos 90 era comum os caras fazerem. E o cara nunca ouviu a porra da música, ele pega, eu vou fazer um chocalho aí. Aí põe a música para tocar, ele tá fazendo, tem uma pausa, ele volta e meia daí, faz a pausa. Tal. Nessa ele decorou a música. Vamos fazer as congas. Quando vem a pausa, ele para. Aí chama lá conga e tal. Aí vamos fazer o surdo, e não sei o quê. O cara cobria com 6, 7 instrumentos, um disco de 12 músicas, em 2 horas, 3 horas. Entendeu? E fazia 4 discos num dia. Entendeu? Eu estou falando de um percussionista, tá? Mas tinha baixista, assim, tinha tecladista, tinha guitarrista. Então esses caras são os músicos assim de um nível que é muito, muito maluco. Se você pensar no overall, assim, o Charlie Brown Jr. é incrível mesmo. Entendeu? Pensar com os talentos individuais somados. Entendeu? Porque tem algumas bandas que tinham os caras que eram muito fora da média, que nem você falou do Wizards, né? Pô, todos eles eram muito bons. Mas o Cadu, guitarra, era acima da coisa, e o Christian, o vocal também. Entendeu? Eram caras que realmente você fala, caramba, o Christian é o cara que eu podia pedir qualquer coisa para ele. Não, faz mais chorado aqui, faz mais não sei o quê, não faz uma oitava acima. Dane-se. Sabe? Pode torcer que sai. Sabe? E tem cara que não, você tem que fazer o melhor possível com o que ele está te entregando ali, porque você sabe que não vai muito além daquilo. Entendeu? Então é muito relativo, assim. Mas eu acho que, no geral, eu falaria o Charlie Brown mesmo. E assim, pessoas que, claro, você trabalhou com muita gente famosa, você não precisa falar nomes. Teve gente que você falou, puta, nunca mais eu quero trabalhar com essa pessoa, que você teve situações inusitadas, assim, que você falou, Charlie Brown Jr. É mesmo? Eu tive problema com ele. Não tem por que não falar, entendeu? Todo mundo que é fã do Charlie Brown sabe que o Chorão era um cara muito difícil, entendeu? Eu tive problema com eles. Quando a gente fez o Nadando com os Tubarões, a gente se desentendeu ali e tal, e eu não queria mais trabalhar com eles. Mas depois a gente entrou num acordo e acabei trabalhando vários outros trabalhos com eles. Entendeu? Você fazia coisas muito inusitadas no estúdio, assim, tipo, tinha essa coisa mesmo dos excessos, assim, dele? Tinha.
Era difícil, né, Sabe cara? que em estúdio ele era mais de boa nisso. Não, não. A gente teve bastante problema. As pessoas não costumam falar porque, cara, o cara faleceu, entendeu? E tudo mais e tal. Agora que E, pode né? falar, porque senão ele dava cabeçada antes, né? Senão ele dava cabeçada. Inclusive, ele bateu em duas pessoas que eu gravei e que são caras muito legais, enfim. Ele bateu no Zé Vil Clay do Surto e no Marcelo Camelo também, né? Enfim. Mas era um cara muito difícil. Cada vez mais eu chego à conclusão de que o Chorão tinha os problemas psicológicos dele e que não foram tratados, entendeu? Mesmo porque chegou um momento, como ele era um cara que era muito poderoso, ele se cercou de pessoas que só diziam sim para tudo, entendeu? Eu falava que era os yes men, né? Opa, vamos se jogar, vamos fazer, vamos, sabe? E aí ficou difícil, cara. Se ele tivesse tido um tratamento correto, ele estava aí até hoje. Com certeza. Né? Mas teve momentos difíceis e momentos muito legais. Quando a gente fez, por exemplo, o Bocas Ordinárias, foi um puta clima bom, o disco inteiro, entendeu? Um disco inteiro muito tranquilo, assim. Até foi engraçado que eu lembro que eu cheguei pro Tadeu e falei assim, cara, eu não queria que os caras ficassem aqui na mixagem. Eu falo assim, porra, Paulinho, mas vai arranjar uma puta briga aí por causa disso. Eu falei, não, sabe o que acontece? Ninguém fica pedindo azul, verde, não sei o que, não sei o que lá. A gente, tipo, o cavalo vira um dromedário, né, bicho? De tanto que mexe, sabe aquela coisa do cliente que pede alteração na hora errada? Eu falei, vamos mixar. A gente manda para os caras, eles ouvem em casa, nos sistemas que eles estão acostumados, porque uma coisa eu ouvi aqui no estúdio, outra coisa eu ouvi num carro com bazuca, né? O cara ouve música sempre num carro com bazuca, ele quer aqui no estúdio que tem um grave gigantesco. E o som de estúdio não é para ter o grave gigantesco, é para a gente poder entender as frequências que estão acontecendo direitinho. Depois ele ouve com o grave no carro dele. Aí o Tadeu ficou meio na cabreiragem, mas a gente conversou com o Chorão e ele falou assim, mas peraí, então não preciso vir? Não. Mas vocês vão fazer as alterações depois se eu pedir? Claro. Então, porra, do caralho, bora. Então, aí fizemos um disco dessa forma. Ele passava no final da noite lá, levava uns CDs com as músicas. Depois chegava no dia seguinte e falava, pô, na música tal, achei que a voz podia ser um pouquinho mais alta naquela parte, achei muito efeito no solo de guitarras, tal, detalhezinho assim. A gente fazia o recall, refazia e tal. E foi uma paz para fazer o disco. Entendeu? Porque nadando foi todo mundo botando a mão na mesa, foi uma treta. Eu lembro dos shows, cara, muita coisa, se juntava os 10 negros no palco. Os músicos olhavam um pro outro e ficavam assim, o Chorão começava a chamar um monte de gente das comunidades, vem aqui, fulano canta rap, fulano canta rap, e ficavam um tempão fazendo umas jams intermináveis no palco, e os músicos ficavam tocando, e, tipo, fazendo umas jams, e ele pirando lá, alucinado, meio com skate em cima do palco, era uma loucura. Era difícil. Mas aí que tá, né, uma vez o Carlos André, que é um cara que ele faz, trabalha com design gráfico no geral, ele faz arte de capa de um monte de trabalhos e tal. Uma vez ele postou um negócio que eu achei incrível, que ele falou assim, que depois que inventaram o Prozac, acabaram os gênios, né? Ele falou, porque todo mundo fica... Se você tá com a dose certa, você fica bem, cara. Entendeu? E aí para criar, isso é horrível de falar, mas essa coisa do desequilíbrio é muito boa para a criação. Entendeu? O Rick falava, artista que não dá trabalho não vende. Né? É meio assim, porque a gente pegava às vezes uns artistas que eram muito legais e, putz, qualquer coisa os caras acatavam isso, aquilo, aí lançava, fazia o trabalho e não vendia, cara. Sabe? Aí o Chorão, que era um maluco, né, bicho? Fazia tudo errado, vamos dizer assim, né? Mas o Chorão era artista desde sempre. Então ele andava na rua com o skate dele debaixo do braço, passava nas escolas, ia distribuindo a fita demo, trocava ideia com as pessoas. E ele tem esse apelido porque ele era desse jeito mesmo, de carisma, de conversar com as pessoas. Todo mundo conhecia ele de todo lugar, sabe? Sim. Ele era tipo meio onipresente assim na cidade, sabe? Ele já era o personagem exato, antes de exato. Falam isso do Fred Mercury, né? Diz que o Fred Mercury já era o Fred Mercury antes de ser o Fred Mercury. E o Brian May fala que ele, além de tudo, que ele já era um cara meio prepotente, assim, tal, já metido, assim, tal, e diz que ele nunca teve um centavo no bolso. Desde a vida inteira. Ele dava presente de joias caríssimas para os caras, tal, aquelas coisas, mas, tipo, se saía para tomar um café, paga aí, porque ele não levava a carteira. Tipo, o cara não estava nem aí para isso. Então, eu acho que um certo... O artista tem que ser um pouco lunático, sabe? Se ele tiver os dois pés no chão, esse é o meu problema como artista. Eu não me dei certo como artista porque eu sei onde eu estou, entendeu?
Então eu não me acho mais do que eu sou, eu não, sabe? E eu acho que precisa um pouco disso. O cara precisa se sentir o máximo para. Tem uma frase no livro do Lemmy Kilmister, né, que ele fala, uma frase que eu gosto muito, que ele fala, né, seja um alienígena no palco porque ninguém sai de casa para ver o vizinho. Né? Eu acho O Leme é muito. Eu acho que eu vejo dessa forma, pelo menos. O último grande rockstar, assim, para mim, foi o Zakk Wylde, que é um cara que você vê e você fala assim, caramba, eu queria ser esse cara, né? Eu queria me vestir como ele, tocar como ele, entendeu? Assim, eu digo da molecada, né? Aquelas coisas assim. Porque para mim, esse cara foi o Angus Young. Eu vi o Angus Young pulando que nem um maluco, rodando no chão, eu falo, caramba, isso aí parece legal, né, cara? Então eu até brinco, eu falo, até, quando eu era moleque eu queria ser o Angus Young e até hoje eu quero, entendeu? Se eu puder, se eu tiver chance eu quero, entendeu? Mas eu sinto muito falta disso, eu acho que isso é uma coisa que a gente pegou na nossa geração mais antiga, de ter esses ícones, de ter o Lemmy, de ter o Angus Young, de ter o Bruce Dickinson, que é outro lunático, né, bicho? O cara corre de um lado para o outro com 60 e tantos anos, cantando pra cacete lá em cima, entendeu? Kurt Cobain. Kurt Cobain, né? Meu, a gente pegou muita gente assim que é um espelho, né? Que você fala, caramba, esse cara eu queria ser, né? Eu sinto falta disso nessa geração mais nova. Eu acho que é um pessoal meio bege demais, sabe? Aquela coisa, né? Eu sinto falta. No Monster eu tentava ser um pouco disso, assim. Quem me conhece na época no Monster eu era outra pessoa. Tinha o cabelo tingido de preto até aqui embaixo, tô deixando crescer de novo. Raspado aqui, né? Amarrado aqui, chegava, né, de coturno. É outra pessoa, mano. É outra pessoa, é. A forma de falar e tudo mais, normal, né? Mas quem me via no palco, eu lembro de duas meninas que chegaram para mim para conversar e falavam assim, já é o terceiro show que eu venho, só agora eu tive coragem, porque eu pensei que você ia me bater, alguma coisa assim, sabe? Falei, cara, né? Eu sou bonzinho demais, né, cara? Mas no palco eu achava que era legal ter essa persona, ter Tem que ser, meu, tem que ser. ter uma Performance é tudo, né? eu achava importante, porque para mim, eu tive os meus, né, cara? Mesmo você pensando, eu falo que eu sou muito fã de Beatles, mesmo você pensando nos Beatles, o John Lennon era um cara muito, com um monte de falhas, enfim, mas era um cara muito ousado, muito nervoso e tudo mais, né? O Paul não, o Paul sempre foi um bom rapaz, mas era um bom rapaz de um jeito legal também, entendeu? Tem essas coisas todas, né? Fred Mercury, como eu falei, Fred Mercury é uma força da natureza, né? Um cara que... E fala uma coisa, cara, a gente tá chegando meio que perto do fim aqui, porque tem um tempo, a gente manter um esquema aqui do MUBI. Do seu curso, qualquer pessoa faz ou não? Uma pessoa que, tipo, tá começando, uma pessoa que de repente tem interesse só, mas nunca... Como que é seu curso? Eu tenho 15 cursos ao todo, mas o curso que eu indico para todo mundo é um que chama... Então você quer gravar sua música? Porque o que acontece? Quando eu comecei a explicar um pouquinho a respeito desses cursos, eu nunca tinha pensado em ser professor. Mas aí, em 2003, a pirataria de rua estava muito forte, foi caindo a quantidade de trabalhos que a gente fazia. 2006 estava difícil para caramba, 2009 eu saí do estúdio e eu montei meu site em 2008, né, para começar a ver alguma coisa. Montei um canal no YouTube. O canal do YouTube, a ideia era vender produção. Então eu pegava, mostrava coisas do estúdio, olha, estou fazendo isso, aquilo, e explicava como é que eu fazia. E ao invés de vender produção, o pessoal começou a me procurar para aprender a produzir. Eu virei produtor, eu virei professor, foi cagada, não era o plano. Mas eu descobri que eu tenho uma didática boa, eu tenho um jeito bom para explicar. E aí eu comecei a fazer cursos, eu fiz primeiro uns workshops presenciais, e aí muita gente me cobrava, quando é que você vai trazer para Minas, para Bahia, para o Rio de Janeiro e tudo mais. E aí estava começando a se tornar possível fazer online. Em 2014 eu fiz meu primeiro curso online, um curso chamado Então Você Quer... desculpa, Vamos Fazer a Boa, que é um curso de produção musical. São 5 meses falando sobre essa parte de identidade do artista, desenvolvimento do ouvido, como você fazer uma agenda de trabalho, como adequar um orçamento, isso, aquilo, e mais 5 meses falando da parte prática do áudio, assim, de gravação, edição, mixagem, masterização, tal. E aí fui desenvolvendo. E esses cursos todos que eu comecei a fazer, eu fazia baseado no que eu achava que era interessante. Até que em 2018 eu fiz uma pesquisa com alunos, gente que me segue, isso, aquilo, e desenvolvi esse Então Você Quer Gravar Sua Música, onde eu coloquei tudo que eu queria falar e tudo que eles queriam ouvir também. Entendeu? Então esse é o meu curso mais completo, o mais bem sucedido até hoje, e é um curso feito para o músico que quer aprender a gravar sua música em casa com boa qualidade, mesmo que ele não tenha conhecimento prévio sobre gravação. Entendeu? Então tem um público específico assim, pô, sou guitarrista
E eu quero entender como é que funciona esse trem aí, como é que é a coisa. Então você acompanha todo o processo, vai desde a escolha do equipamento, passa por direção dos músicos, gravação, edição, mixagem, masterização, e você acompanha a produção de uma música completa, que tem vários estilos, tal, tem um rapper no começo, depois tem o cantando um rock, tem uma dupla sertaneja, tem metais, tem percussão, tem um monte de coisa na música, né? E esse é o curso que eu indico para todo mundo, porque é o mais completinho, assim, o mais viável. E esse mesmo para quem não tem conhecimento, é legal, entendeu? Ele é bem eu tentei fazer uma linguagem de músico para músico, não fazer uma coisa muito techniquez, sabe, assim, porque é chato, né, mesmo? Você começar com coisa muito, muito técnica. A gente só vai ser técnico quando não tiver como fugir. Tem algumas coisas que são conceitos que tem que passar, né? Mas esse aí é o meu curso principal. Eu tenho um curso que chama Cantando, que eu fiz para aprimorar a parte vocal das produções. Então, eu falo muito sobre harmonia vocal, falo sobre colocação de voz, sobre gravação e edição de voz, tal. Tem um curso de acústica para home studios também, para ensinar você a tratar a acústica da sua sala para ter um resultado melhor, de forma improvisada ou de forma mais profissional, tal. Tem vários cursos. Mas o principal, então, você quer gravar sua música. Esse esquema é todo online ou... Tudo online. Esses aí estão tudo online. Então, eu vou fazer agora... quer dizer, agora não, eu já fiz, eu acho, dia 12 de julho, né, um workshop que é de produção de bateria, que vai ser presencial. Eu faço presenciais de vez em quando. Então, nesse workshop, qual que é o negócio? Eu vou levar uma música já composta, já gravada, tudo, com uma bateria eletrônica, a gente vai gravar uma bateria acústica, eu vou dirigir um músico, eu vou explicar toda a questão de acústica, a questão de microfonação, etc. E a gente vai fazer a edição, a mixagem e a masterização da música completinha nesse workshop para o pessoal. Então eu faço uns presenciais umas 2 vezes por ano, 2, 3 vezes por ano. No seu Instagram tem muitas dicas sobre isso também, né? Que você coloca ali também. O principal é o YouTube. No YouTube, se você procurar pelo meu nome, Paulo Anhaia, que Anhaia é um cu, mas eu escolhi esse. Vai fazer o quê? Eu vim com esse nome. Eu sou Paulo Sérgio Machado Anhaia, né? Mas se eu colocasse Paulo Machado, eu achei que parecia o Paulo Machado de Carvalho da Record. Eu falei, não, então ficou Paulo Anhaia mesmo. Anhaia é A-N-H-A-I-A, são 3 fonemas diferentes. Nha e A, é difícil por isso. Tem gente que fala Anhaia, aranha, enfim. Mas Paulo Anhaia, procura no YouTube, o meu principal canal de comunicação é esse. Tem o Instagram também, mas principalmente no YouTube que eu falo com a galera. Durante muito tempo eu achava que o Paul X era um e o Paulo Anhaia era outro. Mas outras pessoas mesmo. Inclusive nos discos eu colocava produzido por Paul X e Paulo Anhaia. Isso foi uma sacanagem, porque o Fish do Marillion, eu gosto muito de rock progressivo, né? Sou fãzão de rock. Fish do Marillion, ele colocava as lyrics by Fish and Derek Doubledick, né? Que é o nome dele, né? Que é Derek Williams Dick, acho que é. Ele colocava os dois, porque o Fish era meio um personagem. E o Paul X foi uma brincadeira que a gente fez. Quando a gente estava montando o Monster, a gente estava parado com o metal fazia um tempo, né? E o metal, para mim, ele tem uma coisa muito legal, mas tem uma coisa muito ridícula também, entendeu? Você pensar em Manowar, essas coisas, se aqueles caras se levam a sério, mano, internar, né, velho? Eu gosto de Manowar pra caramba, eu acho o Eric Adams um dos melhores vocalistas do mundo, eu acho que eles têm hinos maravilhosos, tal, não sei o que, beleza. Visualmente. Mas eles são ridículos, beleza. Então, é aí que entra o Massacration, né, que pegou a onda disso. E quando a gente foi fazer, aí deu a ideia de colocar uns pseudônimos, porque o Alice Cooper é Vincent Furnier, né? O Elvis Presley é Elvis Presley, mas tem muita gente que usa, né, esses nomes. Bruce Dickinson mesmo, né? Mas ele é Bruce, né? É Bruce, é Paul Bruce. Paul Bruce, Paul Bruce, mas o Paul Stanley Eisen, ele não tem Paul. O Eric Caravelo. O Rob Halford, né? Que é Robert John Arthur, né? Tipo, também. Eu não sabia. Robert John Arthur Halford. Mas ainda tem o... tá, mas usou, ok. Agora, você pega o Gene Simmons, o cara tinha um nome lá de Israel, depois ele trocou normal. Raim Klein. Depois o cara deu Gene Simmons. Raim Klein. Então, aí a gente começou a brincar e a gente falou até do Twisted Sister. Peraí, A.J. Pero. J.J. French. Pô, esse cara não tem nome. D. Snyder, né? Falei, vamos colocar. Aí eu coloquei o Paul X. X por quê? X lembra Machado. Aí lembra X. Machado é o meu sobrenome. Então colocou o Paul X. E o Evandro foi muito engraçado, o baterista. Ele falou, como é que é espada em inglês? Eu falei, por causa do Manowar mesmo. Sword. Beleza. Aí ele colocou E.V. e V, né, de Evandro, Sword. Ok. E o Renato era Renato Stone, porque o Renato era mais chatinho. Eu falei, não, põe Net Rocks aí e tal. Foi o outro nome, vou inventar. E era uma brincadeira que a gente fez. E aí, cara, tem gente que me chama de Paul até hoje.
É muito engraçado isso, sabe? Eu acho Muito engraçadíssimo. louco, velho. E eu colocava no disco isso, Paul X e Paul Anhai, porque quando eu ia fazer a produção, tinha coisa que tecnicamente eu sabia que não era o ideal, mas artisticamente eu gostava. Então eu falava, não, então deixa o Paul X falar mais alto. Não é, então. Muito legal, né? Aí, mais informação desses cursos no meu site, pauloanhaia.com.br, tá? No YouTube, né, Paulo Anhaia, e no Instagram é Paulo_Anhaia, tá? Boa. E aí, Pedro? É isso? Acho que é isso. Aliás, falamos do curso, mas também quem quiser te contratar como produtor. Produção não tenho feito muito, mas se quiser mixagem, masterização, eu faço consultorias também, porque, por exemplo, o cara de repente está gravando em casa e está tendo dificuldade para finalizar com um sonzão. Está fechando o trabalho, mas não está ficando do jeito que ele quer. Eu faço umas consultorias online onde eu consigo operar a máquina dele e tal, e dar sugestões do que pode melhorar e tal. Isso é pelo WhatsApp. Tem, tanto no Instagram quanto no YouTube, no meu site, tem o WhatsApp lá, que é só clicar ali e você fala direto com a gente. Agora, que você com certeza está vendo Boa, aqui. boa. Perfeito. Tá? Essa é importante, tinha que perguntar. Boa. Legal. Com certeza. Ó, obrigado demais, Paulo, por você ter vindo, cara. Pô, Foi eu que muito agradeço. legal, mano. Eu que agradeço. Obrigado Foi pelo um prazer, convite. de verdade. E quando quiser, é só chamar de novo, que tem história pra cacete pra contar aí. Com certeza. Mas gosta. Então é isso aí, galera. Curtam, compartilhem, Comentem, comentem o que vocês se acharam. inscrevam. Isso aí. É isso aí. Aproveita que tá aqui no YouTube e vai pro canal do Paulo Anhaia em seguida. Isso aí. Isso, dá uma olhada lá. Tem bastante coisa legal. Lá eu dou dica de produção musical. Vixe, tem acho que uns 500 vídeos lá. Fácil. Da hora. É isso aí. Até a próxima. Abraço a todos aí. Abraço a Giovana, que faz as nossas edições aí. Nossa heroína. Nossa heroína, que salva o rolê aí. E é isso. Esse Até a Lolo próxima. bonito. Ó, aqui. É.